Fala pessoal, começando mais um Doutor Bola, hoje o nosso 12º episódio e agora vocês já começaram a perceber as nossas tendências novas, né? Então mais uma temática e hoje a gente vai trazer o 12º jogador, então aquele cara que o seu time tem lá no banco, você sabe que ele vai entrar no segundo tempo e vai botar um fogo ali no ataque, vai fazer alguma coisa, vai resolver, ou alguma situação mais específica, o goleiro quem tá para pegar pênalti, e quem sabe por que não falar também da torcida, né, que muitas vezes acaba funcionando como um 12º jogador, isso se não for a torcida do Palmeiras, né, que só fica ouvindo o jogo. Tem aquele teatro lá que eles têm todo jogo. Depois a gente vai, todo mundo termina o episódio vendo o Palmeiras cantar o hino nacional, que é muito legal. Enfim, antes de mais nada, agradecer os comentários dos inscritos. O episódio do Romário fez muito sucesso. O meu vídeo falando do Zico tá estourando, tá todo mundo me amando na internet. Carioca, fãs do Zico aqui, eu amo vocês. Mas continuem fazendo isso. A gente discute, a gente conversa aqui, mas justamente para tentar trazer pontos de vista diferentes. E é muito interessante quando vocês debatem a gente, quando vocês xingam a gente, zoam a gente, porque isso faz o canal crescer, estimula a gente a discutir mais e entrega o nosso vídeo aí para mais pessoas. Então, muito obrigado para quem está me criticando, para quem está elogiando o vídeo e para quem está curtindo e se inscrevendo no canal. Mais para quem está criticando, que é difícil elogiar, mas vamos lá. Em algum momento eu acerto. Lembrando que lá atrás eu falei que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos começar aqui. Mais uma vez estamos com um elenco reduzido. Hoje de volta nosso amigo Santista, o popular Peixe. Pedrinho, mais uma semana aqui. Eu acho que o Peixe, da última vez que ele veio, eu tava um pouco mais animado, né? O Santos, acho que foi pré... O Neymar tava ainda era pré-jogo do Vasco, não era? Acho que era pré-jogo do Vasco. Aí depois do jogo do Vasco eu precisei... expectativa. Depois do jogo do Vasco eu precisei dar uma repaginada aí, porque tava meio difícil. Mas tô de volta, vamos lá. Vocês querem... O Corinthians tem vários 12º jogadores. Vocês têm alguém que vocês querem começar a falar? Alguém que vocês querem trazer? Pode começar falando do Corinthians, porque eu vou ter um xodó da Vila pra falar. Então... Do Corinthians, eu vou falar primeiro de um, a gente desenvolve o outro. Quando era pequeno, quando vocês eram pequenos, todo mundo lembrava do Tupanzinho, né? O talismã da Fiel. Tupanzinho era pra quem é novinho e não conhece, Corinthians no começo dos anos 90 para trás não ganhava nada muito importante, ganhava só Paulista e mesmo assim tinha uma torcida que crescia e eu até hoje não consigo entender como isso aconteceu. E o Corinthians no começo dos anos 90 montou um time muito bom que acabou levando o brasileiro em 90 graças ao craque Neto, muito obrigado por transformar o Corinthians em alguma coisa. E no banco tava lá Tupanzinho. O Tupanzinho era um cara que ele não era titular, mas ele entrava no segundo tempo para pôr um fogo. Então ele corria, ele se jogava. E isso no perfil da torcida do Corinthians gerou uma identificação muito grande, né? Do cara ali que não era raçudo, tecnicamente nada. A gente pode fazer até o paralelo. O Tupanzinho era mais ou menos tipo o Romero hoje em dia, sabe? Aquele cara que não vai ter aquela malícia com a bola. Não é craque de bola, mas é craque de jogo. Voluntarioso. Não, cara, no jogo contra o Atlético, eu tava vendo que o Romero, ele foi o cara que parou mais tempo pra ficar dando autógrafo, assinando as camisetas e tudo mais. Sendo que assim, ele nem tá jogando mais tanto, mas ele parou lá 1 hora pra ficar lá assinando. Assim, até agora há pouco ele era o maior artilheiro da arena, né, do Corinthians. Mas você vê como o perfil de cada time é diferente, né? No Santos, isso assim, beleza, pega bem, o cara que é raçudo, mas no Santos o cara tem que ser habilidoso, tem que ser aquele moleque folgado, tem que ser tecnicamente bom, liso. Esse é o cara que cria o apelo com o Santista. No Corinthians não, esse cara vão falar, pô, bacana, vai gostar muito, o corintiano vai gostar muito mais daquele volantão que chega no meio do cara liso do Santos e grita na orelha do cara do que... Grandes nomes do Corinthians nesse perfil. Ralf, Gralac... Gralac... Cara, e assim, 12º jogador, né, pro pessoal que... Acho que quem é boleiro sabe, mas o que a gente tá falando assim, aquele cara que quase sempre entra no segundo tempo, que quando tá de titular, recebe a chance, geralmente ele não vinga. Então, aquele cara que é o talismã, que começa no tempo, a torcida já tá chamando ele. Geralmente, posso estar enganado, mas a maioria é aquele cara que dá uma acelerada no jogo, que dá uma ciscada e tudo mais e agita o time. Normalmente é um cara rápido, não adianta ter um centroavante pesadão, 12º jogador. Exatamente. É o cara que pega outro time cansado e entra rasgando todo mundo na velocidade. É, exatamente isso. O Luciano funcionaria melhor como um 12º jogador do que como titular? Cara, o Luciano é uma boa chamada essa, porque assim, ele não é um cara rápido, ele é totalmente diferente com isso, mas ele é um cara que
tende a funcionar melhor, assim. O porque Luciano ele não... é um cara que bagunça ali o negócio. Ele né? bagunça, ele chama mais responsa pra ele e irrita tudo os mais. caras, ele irrita a E o torcida. problema, assim, o melhor dele entrar depois é que geralmente ele toma um amarelo, entendeu? Então, se ele começar no começo do jogo, a chance dele ser expulso é maior, entendeu? Então, assim, é um cara que chama responsa, mas ele é diferente desses jogadores, né? E depois eu falo de São Paulo, que o São Paulo acho que é o cara mais clássico de todo mundo da seleção. Mas o Tupanzinho eu lembro bem. Eu lembro bem que era o cara que entrava pra ciscar, mas o Corinthians teve outros também, então, né? o Tupanzinho A gente- não fez tantos feitos. Daí a gente pula uns anos aí e vai pro Dinei. O Dinei... E o Dinei eu lembro bem, porque o Tupanzinho cara, era muito criança, eu não lembro. Cara, O Dinei eu lembro muito ele bem. deu muito gol no São Paulo. Não, e o Dinei era isso. Ele entrava só em jogo importante. Ele é um cara também que tecnicamente não era nada demais. Ele não era rápido. Então, Foi o brasileiro de 99 que ele fez. Eu acho que no de 98 e 90. no de 99. Eu acho que ele fez Que gol tinha nos aquela dois, camisa cara. do DDD. O DDD acho que foi o de 98. Puta, cara, porque que desgraçado aquele Porque, cara. porque a gente ganhou... Eu não lembro a ordem, mas Eu acho sempre que achava que não foi o ano jogava do Cruzeiro, nada, mas ele ia o ano- lá, metia o ano do algum Cruzeiro e gol. o ano do Atlético. Foi Era um cara enrolado. épocas boas, que o Brasileirão tinha final em melhor de 3 jogos. Isso daí é um negócio que, olha, eu vou te dizer, Foi os contra o americanos Atlético sabem ali ou não? melhor. Foi contra o Atlético no segundo Foi um ano com o Atlético e um ano com o Cruzeiro. Eu acho que o primeiro ano foi com o Cruzeiro, porque o Dida jogou contra a gente e o Dida veio pro Corinthians. Ah, entendi. Então foi isso. Que falta faz um brasileirão com playoff e com final? Puta, é é muito que é melhor. diferente, Americano né? Mas sabe é fazer legal, né? melhor Não, um torneio. e- A NBA, a NFL, que são os campeonatos que mais movimentam dinheiro no mundo, provavelmente mais até do que a Champions League, tem final, cara. Tem decisão, tem final. E Olha, não, olha e a não falta. ganha sempre os mesmos. Exatamente. Aqui no Brasil, o que tá acontecendo? A gente tá Cara, arrumando, infelizmente, pra ali, Palmeiras, Flamengo, Não, cara, Palmeiras, então, isso que Flamengo. Vai virar Flamengo, Não, já Flamengo. Vai virar o Então, isso que eu ia Bayern lá, falar, né? agora, porque com essa diferença de dinheiro, talvez seria interessante voltar para uns playoffs, É né? claro, Porque, cara, pra eu tentar acho. deixar um. Porque assim, não dá pra comparar com a Premier League, que direito de imagem de TV, o último colocado ganha quase igual, sei lá, é uma diferença menor. Mas mesmo assim lá, agora aqui é uma Não, mas diferença o gigante. mata-mata traz essa magia. Tanto que o mata-mata é algo que irrita muito, por exemplo, o Abel Ferreira, porque ele sabe que no mata-mata, o Corinthians em crise pode ganhar do Palmeiras Sim, bilionário. sim. No pontos corridos, jamais o Corinthians vai ser campeão na frente do Palmeiras, jamais. Mas o mata-mata pode O acontecer. São Paulo É só perdeu do você- Santos assim. É só você ver que Do o Real Robinho. Madrid não ganha sempre a Copa do Rei. Que tem, às vezes exato, vai lá, belisca o Atlético de Madrid, belisca o Sevilha, ganhou uns anos Não, cara, atrás. a gente até depois vai falar É disso, que mas o Madrid o... fica pesado, porque daí você começa a falar da Champions, nas últimas 15 eles ganharam umas 8. Assim. Mas, cara, o Betis, por exemplo, um dos títulos que eles têm mais história foi uma Copa do Rei, por exemplo. Pois é, Entendeu? pois é. Então, é isso que dá uma animada. E do Santos, Peixe? Bom, que você nós pensa, terminamos, você assim? não vai falar mais sobre o Dinei, porque eu lembro muito bem desses campeonatos. Eu Não, lembro que eu tinha uma dúvida. O Dinei dá pra gente fazer um episódio do Dinei. Começa o Dinei, assim, o Dinei ele surgiu no começo dos anos 90. Ele jogava no Guarani, não era? Não, acho que ele é da base do Corinthians, porque daí o que aconteceu? Ele Foi pro Guarani. Ele se meteu com droga, É, com crack, sim. coisa pesada. Daí ele não sei nem se ele se afastou do futebol, ele voltou anos depois, daí ele voltou lá pra 97, 98, voltou pro time do Corinthians. E daí isso, ele entrava no segundo tempo e metia gol de cabeça, metia aqueles gols de chute meio despretensioso. E terminou a carreira dele, veio o auge. Ele foi pra Casa dos Artistas. O Dinei na Casa dos Artistas, eu não me engano, Casa dos Artistas, os dois. O Dinei tá, ou Cara, no Fazenda, sei Eu lá. lembro do qual que- Dinei candidato a deputado ou vereador, que ele dizia... Aua! Não, o Dinei cara é é grande impressionante, né? Porque é um clássico. cara que tinha bola, se perdeu aí nessas questões, e o cara, E assim, voltou. entrou pra decidir um campeonato brasileiro e depois ele se afundou de novo, cara. Não manteve a meta. Eu lembro que ele chegou a jogar na Portuguesa Santista com o Pepe de técnico, que tinha aquele time que tinha o Rico, que depois foi pro São Paulo, o Souza. Nossa, rico, cara. Era o Rico, o Souza, e eu acho que o Dinei era desse time. Aí depois foi a última coisa que ele acabou fazendo. Não Mas pra falar do Peixão, a gente vou relembrar o talismã da vida, também chamado de talismã. E esse tem uma história assim, que ele não era não foi um cara que era apenas um bom jogador de segundo tempo. Ele era um 12º jogador. Mas quando precisou do cara para ser titular, e foi numa ocasião bastante peculiar, que é o Basílio, talismã da Vila, carequinha. Corria pra que ele- caramba. E veio do Marília pro Santos. Eu lembro Parecia que tinha 78 então, anos. eu lembro isso que eu ia falar. uma entrevista do cara maravilhosa, É, porque a piada, exatamente fazia uma isso. piada, que ele tinha 70 anos e tal, que ele era careca, ele foi na entrevista, acho que ele pensou que tava Não, falando e- de verdade, ele falou, não, eu não tenho 70 anos, eu só sou careca. Ele era careca, maguinho, meio Mas meio enrugado, né? Era assim, E o cara era um corisco, corria pra caramba, Corria e aí, pra assim, caramba. qual foi a peculiaridade que ele acabou de 12º jogador virando titular do Santos? O Robinho
teve a mãe sequestrada no final do Brasileiro de 2004 e os sequestradores provavelmente torciam para algum rival do Santos. Sim. Não falei nada. Se eles fossem santistas, eles iam ter falado pro Robinho, continua jogando aí, se não ganhar o Brasileiro, você já sabe. E aí, obrigaram o Robinho a não jogar mais. E o Robinho ficou fora. E, cara, o Basílio deu conta do recado ao ponto de que o Santos chegou na última rodada, na frente, precisando ganhar do Vasco no jogo no interior de São Paulo, não sei, foi Rio Preto. E aí o Robinho voltou só pro último jogo. E, pô, tem uma cena bacana, porque o Basílio... Foi campeão, né? 2004. Campeão. O Basílio tava usando a camisa 7. E quando o Robinho chegou pro treino, assim, o treino antes do jogo, da final, o Basílio foi lá com o colete e entregou pra ele, do tipo, cara, eu só tava aqui guardando, eu não tô disputando posição com você, né? Na época que o Robinho tava no time dos mocinhos ainda, dos bonzinhos, ele não trocou mas de vamos lá. se ater aqui ao Robinho jogador, porque o Robinho é um cara que, independente do que aconteceu depois, o Robinho é um cara que jogou muita bola. Jogou muita cara, bola, muita cara. bola. O que ele fez no Santos, eu nem falo do lance Da final do Rogério? porque ali foi muita cagada de marcação. Não foi nenhum lance genial ali. Cara, foi um lance genial. Não, mas cara. ele fez muito mais coisa genial naquele próprio jogo, Se cara. você olhar aquela bola, aquele lance é genial, porque aquela questão é fácil, é ser um médico do dia seguinte, né? O Rogério podia ter dado no meio dele ali fora da área? Podia, mas o Rogério não tinha cobertura nenhuma mais. Se ele passa o Rogério ali, se o Rogério dá um bote errado, ele limpa o Rogério, podia ter feito uma falta. Mas assim, o cara era muito rápido. Não é tirar o mérito desse lance, é que o Robinho muitas vezes é lembrado por esse lance, mas ele fez tanta coisa. Você pega uns lances dele na seleção que nem eu lembrava, cara. No Aquele próprio City, lateral, antes do City ser qualquer coisa, ele foi pra lá. Depois teve ele no Real Madrid jogando nos Galácticos, jogando bem. Cara, o Robinho jogou muita bola. É ele que tem a história do City, que ele fala que ele foi pra lá porque falaram pra ele que ele ia pra Manchester. E aí ele achava que era o United. Aí ele chega lá, ele vai pro Manchester City. Cara, não sei. Hoje estaria melhor, na Só que verdade. assim, ó, até antes de acontecer essa questão do que aconteceu aí, que a gente não pode Sim. negligenciar, não. O Robinho era o meu maior ídolo no Santos, pra um cara da minha geração, muito mais do que era o Neymar, muito mais do que era qualquer coisa. Porque você pensa, sim, cara, ele é o até primeiro cara 2002... Mas você já tava mais velho também. Não, cara, né? e assim, é difícil a gente criar uma idolatria E é o primeiro mais título, velho, é o primeiro né? título grande. Cara, eu que tinha tem. visto o Santos ganhar um Rio-São Paulo e uma Comebol que era sul-americana, mas que, né... E ser cara, até garfado no meio dos anos 90. Em 95. Isso eu lembro, Giovanni com cabelo vermelho. Aquele cara porque jogava bola também. Então, por isso que eu ia falar, depois do Giovanni foi o Robinho, né? Assim, de ídolo. Teve alguém no meio ali? Não Cara, tinha que marcou assim? Quem teve no meio entre o Giovanni e o Robinho, que foi um cara que jogou muita bola, mas pegou times do Santos muito ruins, era o Robert. Não sei se você lembra. Sim. Tanto que o Robert entra na final de Robert que era outro 2002. que nasceu velho também. né? Ele entra na final de 2002, porque o Diego, não sei se você lembra que com segundos de jogo o Diego caiu machucado e o Robert entrou e jogou pra caralho. caramba. Jogou muita bola, muita bola. Mas o Robinho, ele era, de fato, o maior ídolo da minha geração de Santistas. Assim, o Neymar, pô, legal, ganhou Libertadores. Mas o Robinho foi o cara que me fez torcer pra um time grande de novo. Porque assim, eu era. Assim, vamos combinar. Eu até os 12 anos vendo do Você Santos. tava torcendo pra um time histórico. O que eu conhecia do Santos era assim, eu torcia pra um museu. Porque era isso, da minha. Não, eu nunca com tinha visto o Santos certeza, ganhar sim. nada. Meu pai me fez virar fanático por um time, por sinal, assim, cara, talvez até pudesse ter me deixado um pouquinho menos fanático. Só me traz muito problema na vida. E aí, de repente, cara, apareceu lá e ganhou. E foi por causa do cara. Então, Que ano só que é a final com o Corinthians? 2002. 2002. 2002. Cara, aí você vê que louco, né? A gente tinha 2002, tinha a Copa do Mundo, né? Que a gente tava com aquele time Ronaldo. Aí aparece um Robinho na final, você fala, cara, o Brasil tá muito Cara, bem servido, né, a cara? revista É Placar. assim, a revista eu Placar. tinha Novo até Pelé. pouco tempo a revista Ah, é. Placar. Não, o Galvão Bueno chamava ele de Robson antes do nascimento. É, cara. não, sim. Cara, era Isso o que Milton tinha- Neves que chamava. E tinha o Ronaldo, né? Tinha o Ronaldo, o rival, todo mundo. O Almanac, não sei se você lembra que tinha um Almanac Lembro. do Brasileirão Sim. sempre, que a Placar lançava. No Almanac do Brasileirão era assim, o Palmeiras entre os candidatos ao título, Santos e a luta contra o rebaixamento. Sim. E aí... Cara, eu acho que o Santos, eu acho que ele passou em oitavo, não foi? Passou em oitavo. Porque ele pegou São Paulo, ele pega o São Paulo nas quartas. Passou em oitavo e o Santos passou em oitavo no último, Machado, porque foi o mesmo. Gama, que já tava rebaixado, ganhou do Curitiba, um jogo isso meio que mesmo. esse Curitiba vacilou e aí o Santos entrou em oitavo. E era o São Paulo do Kaká, que tava jogando pra caramba o São Paulo. E assim. aí, cara, o Santos o São Paulo do Kaká tinha uma diferença assim pro segundo colocado. Tanto que assim, ó, virou pontos corridos o brasileiro por causa do São Paulo. Porque foi tão absurdo o que aconteceu com o São Paulo. O Cara, São Paulo tinha um time assim, o São Paulo bateu em todo mundo tão Não, cara, fácil. eu lembro era um desse... time tão melhor que os outros, Sim, aí era foi São lá, Paulo e pegou os
vitória, Santos perdeu. 5-2. Era todo mundo, São Paulo tava muito na frente. Quando perde do Santos, eu falei, cara, não é possível. Aí, Não, e tanto perdeu que- os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos, né? E no final, cara, mas pelo menos depois, quando termina, o Santos ganha, você fala, cara. Aí você fica pensando, como é que esses caras não estavam jogando antes? Porque era animal, né? Eles jogaram muito bem, cara. Mas Na aquilo final, ali, cara, aquilo ali é uma loucura. E aquilo ali, é assim, como é que... eu não sei, assim, os caras eram muito bons de bola, claro. Mas assim, o Leão teve um culhão gigante, né? Porque sim, segurar o cara pegou, entrou no Santos. Aí, o presidente do Santos falou assim, tá bom, e aí, esse é o time que nós temos. Aí ele, cara, não dá, tem que contratar. Vai dando treino pros meninos aí, a gente vai ver quem vai contratar. Aí ele falou que a entrevista é foda, ele falou que ele viu os caras no treino e falou, eu não preciso de ninguém. Deixa com esses moleques que a gente vai voar. E o cara ganhou o brasileiro, né? Cara, é porque o time como um todo era melhor até do que o time que o Neymar fez ganhar a Libertadores, não era? Não era. Porque assim, você tinha o Renato no meio, que jogava bem pra caramba. Cara, assim, ó, era... Assim, tinha um cara ruim ó, também, o que era goleiro- igual com o Neymar, que o Robinho fez jogar lá, que o Robinho e o Diego faziam jogar. Mas assim, ó, Robinho, Diego, Renato, Não, o time o era- Léo. O time era bom, mas assim, ó, se você parar pra pensar... Do Neymar tinha quem? Era Neymar. Cara, Neymar Wesley. era... O Wesley. O goleiro Não, era o o goleiro lateral Rafael que era o- Cabral. Danilo, lateral direito da É, seleção. o Danilo. O Edu Dracena, belo de um zagueiro. Sim, sim. Durval, O é fraco. outro lado, o Era o Léo, lateral, Léo e depois o Alexandre. o Alexandre, que fez um puta golaço no final, não foi? Aí era não, quem fez o golaço da final é o Danilo. É o Danilo, que de cobertura? É. Não, Danilo vem cortando pelo meio e bate de esquerda. Não, não teve um que foi então não foi na final. Foi Não, um não, que o- fez de cobertura. Aí é o ali, Alexandre que mesmo fez. né? Mas aí você tinha de volante com o time do Neymar o Adriano Pagode, um cara, aquele volante marcador que fez a função, e o Arouca. E você falando do Danilo e Alexandre, 2 caras que brilharam na seleção Europa e agora estão onde? No Flamengo. Ah, não, cara, assim, o Flamengo, pra fazer história no Flamengo, precisa ter uma passadinha no Santos, né? Do Diego passando pelo Pará. Gabigol. Pará, é. É. Não, os caras gostam, né? Assim, o Neymar segurou pra não ir, porque eu tenho certeza que ele ficou na dúvida. Sim, com certeza. Eu acho que ele não foi pro Flamengo também, acho que por querer voltar pro Santos, mas também porque o Flamengo não chegou chegando pra levar embora. Ah, Porque o Flamengo tem um puta time arrumado e não é fácil e o não- pacote Neymar, né? Não era tão fácil, exatamente, não ia ser tão fácil arrumar espaço ali pro Neymar, Exato. porque no Santos é aquilo. Você em uma forma melhor aí, talvez consiga por aquilo. Porque Agora, tá- você imagina o que os caras não iam vender de camisa? Cara, Neymar, Flamengo. Imagina o cara. Neymar no Flamengo Isso que eu ia vendendo falar, no cara. Nordeste. Isso que eu ia falar, cara. Ia vender demais. Cara. Flamengo Acho que não foi vende porque o só Neymar não vender de quis mesmo, camiseta, cara. nem ia também. precisar de Eu acho que o patrocínio. Flamengo não chegou chegando, assim. Acho que deve ter sondado aquela coisa, É. mas não acho que o Flamengo fez um plano, um projeto em cima do Pode Neymar. ser. Se tivesse feito um projeto, e eu acho que não fez porque olhou e falou: puta, quer saber? Nosso time Não já é preciso muito dessa bom. dor de Eu não cabeça." vou correr o risco disso aqui degringolar. A gente já Porque- aguentou 3 anos no Gabigol aqui, tô com dor de cabeça aqui. Não... Exato. Mas o cara, E voltando também- só pra gente fechar, o Talismã, o Basílio, o Talismã, depois, cara, eu queria saber o que aconteceu, porque ele jogou depois daquele campeonato, acho que no ano seguinte ele já meio que foi embora, e Ele nunca foi- mais jogou nada ali, porque Ele foi pro sumiu. Palmeiras, não foi? É, então, Jogou ele antes foi- no Palmeiras. Ah, Foi antes? Ele Eu jogou achei que antes, ele jogou Eu no lembro Palmeiras. dele no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras, acho que no ano 2000, 2001. Aí ele foi pro Marília. E aí do eu Marília lembrava ele ele do veio pro Palmeiras, eu achava Santos. que E era ele foi depois. muito bem no Santos, esse cara. E depois ele sumiu. Mas ele foi um cara que guardado no coração de todo santista. A gente tava falando do Flamengo, se a gente guardar as devidas proporções, até pouco tempo atrás o Pedro funcionava como 12º jogador, né? Puta Porque que pariu. ele não tinha vaga garantida lá com o Gabigol lá e ainda mais na época do... Acho que o único que tentou colocar os dois juntos foi o Sampaoli. Não. Dorival Júnior jogou com os dois juntos. Ah? E aí foi o grande mérito do Dorival, E daí foi que o Dorival... Ele meteu uma muqueta no assistente. O Dorival botou os dois juntos e ganhou tudo com os dois juntos. Ele foi o único cara que encaixou. O Dorival, ele pegou, sabe o que lembra do L-Foot? Melhores Enter? Sim, sim. Ele apertou o Melhores Enter e botou lá essa eu fui buscar, hein? Não, Ele você podia ter até voltado no International de Super Nintendo, era todo mundo com a bolinha rosa. Com um sorrisinho. Não, no L-Foot, o 98 você apertava M Enter. Você apertava ele assim, não importava. Os seus melhores jogadores eram só atacantes e todos os atacantes. Que foi o que Era o Dorival o- tentou fazer na seleção contra a Argentina, né? Da gente tomou um vareio. Tomou um vareio, ele não tinha não meio de tinha campo. jeito. Na seleção, o Dorival é uma coisa que é o seguinte: é impressionante como a marca do cara, a moral do cara pesa. Porque não dá nem pra gente saber se ele, como estrategista do Se cara ele do pediu time, pros caras fazerem ele aquilo, né? podia fazer, porque eu acho que assim, na seleção,
Então a galera olhou pra ele tanto Exato, assim, acho que ele velho. não teve... O que você tá fazendo aqui, amigão? exatamente. Aqui não é pro seu nível. E não, podia ser que ele tivesse condição. Cara, porque ele fez ótimos trabalhos, Dorival Júnior. Desculpa, cara. Ele é um bom treinador. Ele ganhou a Copa do Brasil com São Paulo, Pra cara. ter feito a palhaçada que foi ele na seleção, ele não é Claro. treinador pra ter feito aquilo ali, aquele fiasco. Ele podia ter tido uma... Bom, cobrança de pênalti. Tipo, fica aí fora, brother. Aquilo ali não dá pra você aquilo saber lá- se de fato o que ele orientou o time foi Ali ele feito. tinha que ter saído naquele dia, né? Não, Na e verdade. Já tava pra ver que não E assim, tinha... apesar de eu ter meus receios com o Dorival, principalmente por motivos de atualidade, você pega ali, a seleção passou uma fase ali com técnicos bons, ou pelo menos promissores, e não entregando absolutamente nada. Não, Fernando exato, Diniz foi a ele mesma pega- coisa, né? Muito por Ele pega a conta, seleção- muito por conta de que eu acho que pra estar na seleção brasileira tem que ser um cara que ali é cheio de cobra criada. Para um cara ali cheio de nego com o nariz ali na lua, o cara tem que olhar e tem que dar uma respeitada. O Ancelotti chega lá e falar Sim. qualquer coisa pros caras, os caras falam, tudo bem. Ele é o maior técnico da história. Porque muitas vezes o povo foca só em querer criticar o Neymar, falar do Neymar, mas a gente tem que pensar que tem outros 25 ali que também, às vezes, acho que é mais até que o Neymar e Pois deu é. razão na barriga. Não, e aí né? você entende um pouco, por exemplo, quando o Dunga foi pra seleção, né? Porque assim, Total. a parte, assim, você falar de experiência técnica, ele não tinha nenhuma. Só que Mas ele é é o o cara Dunga. que era respeitável. Entendeu? Todo mundo respeitava, porque era o Dunga, ele tinha acabado de sair da seleção, tudo mais, tava lá, então... E funcionou. De certo modo, Ele foi muito bem. ele foi muito bem. Cara, eu vi um vídeo do Dunga hoje, acho que Brasil e Marrocos em 98. Ele dá um esporro no Bebeto, ele quase vai pra cima do Bebeto. O Leonardo vem separar, e do Leonardo, que eu acho que ele era mais velho que o Dunga, né? O Leonardo mete a postura de, tipo... Não sei se é mais velho, não. Acho que então Ah, deve ser... acho que é bem parecido, mas acho que deve ser eu acho que o Dunga um pouco vai ser mais mais, velho. Não, então, mas o Leonardo tinha um peito ali de ser... sim. Então ele mete pra lá, daí entra o Cafu mais novo, ele tenta separar, porque o capitão era o Dunga, né? Mas com alguma bobagemzinha de marcação ali no escanteio contra o Marrocos, o Dunga quase caceta. Eu vou achar esse vídeo aqui. Ele quase caceta o Bebeto. E o Bebeto fica meio assim, o que eu fiz? O Bebeto é mó bonzinho, né? É. Um apavoro desse em rede nacional. E Mas faz diferença, né, cara? O quanto que você é respeitado. Que é o que assim, ó, tem uma parada de treinador de futebol que é foda. Treinador de futebol, 10% é o quanto o cara faz de treinamento pros caras. Outros 10% é a tática que ele põe. O resto, O resto, 80% é gestão de pessoas. Exato. não tem O quanto que o cara consegue... Por exemplo, você pega o time do Santos hoje, eu volto a dizer, o elenco do Santos não é pra estar onde tá. Não é. Só que é muita bagunça, é muita pressão, é muito... Esse mesmo time do Santos hoje, jogando sem pressão no, sei lá, cara, no Atlético Mineiro, tava indo muito melhor, mas é difícil, cara. Então, assim, o Vojvoda vai estar chegando agora no Santos e o cara vai ter que... Imagina assim, cara, vai ser uma... vai ter que administrar Vai ser um desespero, porque tá todo mundo lá cagado de rebaixar. Todo mundo tá apavorado. já passamos a segunda metade do brasileiro, né, cara? Exato, e o Santos tá ali, né? Tá um ponto agora do zona de rebaixamento. Eu acho que é que tem um jogo a menos, assim, como tem uma diferença de jogos ali, depende um pouco, mas é por aí. Que quem tá atrás do Santos é o Vasco, né? Bom, o Vasco enfiou 6 no Cara, Santos. enfiou 6 e nunca mais ganhou depois, mas né? é isso, foi Não ganhou, é o ganhou do último Sport, aqui, né? Foi um ponto todo. Também é isso, ganhou do esporte. O São Paulo não conseguiu. O Santos não conseguiu ganhar do Sport fora. O São Paulo não ganhou em casa, né, do Sport ainda. Vasco. Jogou no primeiro turno, não foi? E não ganhou, não é? ganhou, empatou os dois. Empatou aqui, empatou lá. Rafa, eu te mandei o vídeo do Dunga, era que você conseguisse dar um toque. Bom, do Palmeiras, acho que o 12º jogador é a Leila, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que, imagina Não, que... da torcida que não é. A Leila é camisa 10 e faixa, pelo amor de Deus. Cara, você vê que nenhum palmeirense mais tá reclamando, né? Eles O time nem já vêm ganhou. mais, porque então. eles não querem mais ouvir Eles a passam gente falar. vergonha também. Não dá, cara. Bom, mas acho que assim, é unânime que quando você fala em 12º jogador no Brasil, acho que o Denilson é o primeiro nome que a gente pensa, vai. Porque a seleção brasileira é o Sim. cara que mais jogou. E mesmo o São Paulo, obviamente ele jogou titular e tal, mas no começo ele é aquele cara que entrava, dava umas... No São Paulo, corria confesso que bem. eu não Não, entendo. cara, Paulistão de Paulistão de 98. Eu era 98, criança. Foi do começo, assim, de querer entender mesmo o futebol de moleque. Cara, o que ele jogou no Jogou São demais. Paulo, Em 98 ele já era até titular, né? Antes ele entrou, mas ele saiu do Brasil com uma venda 98. mais cara da história. Foi, não foi. Na época era a venda mais cara da história. E era tipo 20 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. Foi 33 milhões que... Que é o na época salário do era- Memphis no Corinthians. O ataque era Denilson e Dodô, não era?
era Denísio França. Denísio França. Tanto que ele faz o último jogo dele, a final contra o Corinthians, em 98, e ele faz o passe, faz a jogada pro gol do França, do 3-1. Os anos 90 foram muito legais, que acho que de 95 a 99 ou 2000, no ímpar o Corinthians ganhava, no par o São Paulo ganhava no Paulistão. E o Peixão ali sofrendo, lutando. Não, mas o Peixão chegou na final do Paulista ali, 95, né? Não, foi 2000, Não, né? do final do Brasileiro, quer dizer, desculpa. No final do Brasileiro 95 e no final foi 2001 que foi pra final do Paulista que é o gol do Ricardinho, né? Ah, é. Nossa, o gol do Ricardinho. E também tem uma Ricardinho final... que foi pro Santos depois, né? mas foi um tempo depois, né? Foi Foi 2004. pro São Paulo. Foi pro São Paulo, depois pro São Paulo Santos. ele foi pro Santos. E teve uma final Santos e São Paulo também, que eu acho que, não sei se foi no ano 2000. Qual? Teve um Rio-São Paulo. Não, teve uma final de Paulista também. Que, a Que gente o perdeu. Rogério faz gol de falta ou não? Eu tava no estádio. Ano 2000, São Paulo ganhou. Então, acho que de 95 a 2000 só foi São Paulo e Corinthians. O 98 foi contra o Corinthians, né? A final do São Paulo. E é isso, cara. Era batia na trave, lutava, até o Robson Arantes do Nascimento salvar a gente. E o Diego também, não vamos tirar o mérito do... não. O Diego jogava bem. Diego virou coach agora, vocês viram? Ele virou coach, Diego, não, Diego joga bem. Do Flamengo, não é do Santos, mas foda-se, cara. Sério que você tem essa... Cara, eu acho que assim... O Diego foi um cara que ele decidiu voltar. Você acha que o papel dele no Flamengo, na carreira dele, é mais importante que o dele no Santos? Cara, eu acho que assim, ó, ele é um cara que ele voltou pro Flamengo. Quando ele veio da Europa pro Flamengo, primeiro, quando ele saiu do Santos pra ir pro Porto, ele saiu assim, cara, eu vou voltar, aqui é o meu time e tal. Como todos saem. Eu acho que compara muito com o Ronaldo, por exemplo. Mas aí quando ele voltou pra um Flamengo, que não era um momento que o Flamengo era tão acima dos outros como é agora. E o Santos era um time que tava ali em cima. Ele podia muito bem ter vindo pro Santos naquele momento, podia. Não sei quanto que o Flamengo pagou, quanto que o Santos pagou, também tem essa. Se o Flamengo pagou isso, eu não posso te dizer essa informação. Mas ele preferiu e ele passou anos lá fazendo juras de amor ao Flamengo. Sim. E nunca mais ele falou do Santos, entendeu? Nunca mais, assim, é como se o Santos não existisse. Aí outro dia veio dar uma entrevista aí, outro dia assim, faz semanas. Mas ontem o Neymar postou uma foto do Diego com a camisa do Santos. Beleza. Aí deu uma entrevista assim, você se identifica mais com o Flamengo ou com o Santos? Aí ele fala, difícil dizer, mas assim, o Santos ficou aquela coisa que é um quadro no passado, que ninguém tem que mexer e tal, eu não queria atrapalhar a minha história no Santos. Cara, ele podia, 2019, por exemplo, se ele tivesse no Santos, talvez o Santos tivesse ganho aquele brasileiro, entendeu? Então é um cara que, velho, ele perdeu a oportunidade de manter a história dele como um ex-jogador. Quando ele saiu do Flamengo, por exemplo, ele podia ter ficado um tempo no Flamengo e voltado pro Santos em algum momento. Ele, assim, nunca mais citou, assim, é como se o Santos fosse uma coisa... cara, mas do passado, ele deixou pra trás. Então eu não tenho mais esse apreço por ele como ídolo, cara. Não tenho. Robinho, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. É difícil, né, cara? Você chegar e falar, eu gosto desse cara. Não dá mais, né? Então ficou o Neymar mesmo pra nós. É que jogou menos, mas eu tava comparando com o Ronaldo, que, por exemplo, pra mim, se perguntar, Ronaldo hoje se identifica mais com Cruzeiro ou Corinthians? Pra mim, o Corinthians, com certeza, né? Então, assim, que ele voltou e ainda comprou o Cruzeiro lá, ajudou o Cruzeiro a sair, mas... mas ele já falou que se oferecessem, se abrir a SAF, ele é o primeiro a comprar o Corinthians. Então. Principalmente que tem uma coisa só que ele faz melhor do que jogar bola, que é fazer dinheiro. Negócio, exato. Então, assim, se o Ronaldo comprasse o Corinthians, cara, acabou pra Flamengo, porque o Corinthians com uma administração... Ele sim ia ser o cara que falou que tem 2 bilhões e se acredita, né? Eu tava ouvindo no rádio agora, o presidente atual tá descobrindo novos gastos de não sei quem. Mais uma pizza de E daí falaram pra ele assim, nem adianta você mexer aí, porque... diretoria do Corinthians é isso mesmo, e quanto mais mexer, mais vai feder. É duro, cara. Rafa, põe o vídeo aí que eu falei. O cara já tá lá. Olha lá. Aí, chamando. Olha, ele deu uma Faz falta, hein? Dunga. Esse foi o problema, respondeu, não podia ter respondido. Você vê, o Leonardo Por isso que eu falei, você vê, o Dunga, o único que ele baixa a cabeça é pro Leonardo. Não baixou mas, a cabeça. Cara... Não, mas ele foi pra trás. Leonardo, Leonardo, outro cara que jogava muita jogou bola demais. Assim, ele ficou meio marcado porque 94 lá por causa do lance, mas, cara, ele jogou demais. Foi muito impressionante. Foi muito burro, né? Muito burro. Tanto é, cara, que ele era um lateral que foi pra depois. Jogava virou meia, virou 10, cara. Jogou demais. Não, pode tirar, Rafa.
E, cara, agora, legal ver isso, Marrocos, hein, cara? Olha os caras, olha a raça que os caras estão jogando contra o Marrocos. Tem um vídeo desse do Milan, do Gattuso. O Gattuso peitando todo mundo, brigando com o juiz, com Seedorf, não sei o que. Chegou o Maldini, o Gattuso corre assim. E me fala... Vamos falar do Denilson, então. Denilson Show. Denilson Show, vamos lá. O que você lembra dele? Você acha que foi craque de bola? Eu acho. Quer começar pela... Não, o Denilson foi craque, mas eu acho que ele, por um lance ali que... De novo a gente entra nas noias do da Lua, né? Com a Globo, Galvão Bueno, eternizaram criaram um herói contra os 4 turcos. E olha o Denilson, ele está defendendo a bola. Só que ele pega... Eu vou puxar o lance aqui, ele corre na direção da lateral, com os turcos vindo atrás dele. Luizão livre na área e ele não faz nada. Ele corre sem sentido nenhum. Então eu acho que assim, o Denilson teve muito lance legal na seleção. Você fala desse jogo da Turquia, mas a própria final com a Alemanha ele entrou muito bem. Ele fica fazendo um salseiro ali. E é engraçado também que ele vai ciscando, cortando, tomando falta. E o Kaká tá aquecendo pra entrar e não deixa o Kaká entrar. E o Denilson ele segurou o jogo ali. Só que eu acho que ele sofre um pouco daquela síndrome de jogador que acha que jogou muito mais do que ele jogou. Cara, eu acho que ele bola no pé, o cara era um craque, bicho. O cara era um craque. Lembra de como foi ele no São Paulo. Craque de bola. Não, habilidoso demais. Acho que talvez não tenha sido um cara que teve um foco na carreira de ter sido o grande jogador que ele podia. Acho que a saída dele do São Paulo pro Betis atrapalhou o desenvolvimento da carreira do cara. E assim, esse negócio de na seleção, teve esse jogo, cara, na Copa de 98... Se você rever o jogo Brasil e Holanda, ele entrou muito bem, cara. Entrou muito bem no segundo tempo. Ele entortou a holandesada lá. Ele fez uma puta diferença. Tudo bem, não ganhamos no pênalti. Não foi ele que acabou definindo o resultado. Mas eu acho que bola no pé, o cara era um craque, bicho. Cara, eu acho que ele só não foi mais porque ele pecava um pouco a finalização. Não tem tanto gol, assim, se for ver. É um cara que ele driblava pra caramba e tudo mais, mas ele não marcou tanto em relação a isso. Não era muito objetivo, não era muito objetivo. O cara não, né, você não pega, assim, vários jogos que ele, o cara definiu ali, meteu um monte de gol. É diferente um pouco, né? Não dá pra comparar mais para um Neymar, os caras habilidosos, assim, que tem uma diferença. Mas eu acho que o que ele se propunha, ele fazia muito bem. Que é isso, ele é um cara que ele driblava e ele driblava pra frente. Ele atacava e tudo mais. Segurava a bola, ganhava... Não, nem sempre. Mas aquele jogo da Turquia, ele tava querendo segurar a bola, entendeu? O cara tentando ganhar tempo máximo, entendeu? Provavelmente, o Filipão deve ter falado pra ele, cara, segura o máximo possível, e é isso. leva na bandeirinha e protege. Mas justamente E era raçudo, né? O Robinho era muito comparado com ele no começo da carreira, porque o Robinho também não fazia gol no começo da carreira. E aí, cara, o Robinho focou muito em treinar a finalização e começou a meter Eu acho o Robinho caramba. melhor que ele, por exemplo. Muito melhor. Cara, o Robinho é muito melhor, muito mais jogador que o Vini Júnior é. Mas sim, muito mais craque. Só que, cara, sei lá, não teve... Se perdeu na balada, né? Digamos assim. Sim. Mas mesmo, acho que antes dele se perder na balada, acho que ele não teve o reconhecimento que talvez ele devesse ter recebido. Na seleção ele tinha, ele era o cara da seleção. E até... Cara, é uma pena aquela... A Copa de 2006, que a gente perdeu da Holanda. Não, 2010. 2010. Ele tava jogando muito, cara. O jogo tava no primeiro tempo daquele jogo. Pô, tava animal, cara. Ele tava jogando bem, cara. Não, ele tava jogando bem. Se não me engano, o Felipe Melo enfia a bola, é ele que faz o gol. Não, o Kaká enfia pra ele fazer o gol. O Felipe Melo enfia, eu acho que é o Robinho que faz gol. A gente já eu acho que o Kaká que faz, mas o Robinho participa, não é? Não. O Felipe Melo enfia, mas o Kaká que faz gol. Mas acho que o Robinho... Eu lembro de ter visto isso. Não, o passe com certeza do Felipe Melo. Mas eles jogaram bem. O gol é do Robinho mesmo. O Robinho mesmo? Cara, é um cara que, assim, também tinha muito mais bola, mas ele começou já a pegar o começo do Cristiano Ronaldo Coisas e Messi, que a gente não lembra. O gol foi aos 10 minutos do primeiro tempo. 10? Nossa, eu achava que era o final do primeiro tempo, cara. Não, e o Brasil... Cara, o primeiro tempo foi muito do Brasil. Foi muito Brasil. Foi muito Brasil. Muito, cara. Assim, a lesão do Elano naquele jogo ferrou, porque o Elano tinha uma função tática ferrada, que atrapalhou muito. E aí... Expulsão, gol cagado, aquele tristeza que foi. O Brasil, aquela Copa era puta, cara. O Brasil tinha grandes possibilidades de ter ganho aquela Copa. E teria sido assim, uma Copa que a gente ia ganhar e ia ficar todo mundo falando, cara, ganhou com um time meia boca e tal.
Com grafite no banco. Cara, não sei, que talvez ganhasse, a gente alçasse Robinho e Kaká em níveis mais altos aí do que o Robinho comparado porque com o 2002, Kaká foi entendeu? mais um que ele não correspondeu. O Robinho, sim, o Robinho Aquela jogou Copa muito bem. tinha que ter levado pra aquela Copa o Ganso e o Neymar, né? Eu também mundo acho. sabe que tinha que ter Eu também levado acho. nos dois. Mas É, daí mas entra nas não tem teimosias de jeito, né? técnico, é aquilo. Da mesma forma que ele não levou, se ele não tivesse levado e ganhado, ele ia estar até hoje. Tá vendo? Não levei se eu não tivesse levado. É igual o Romário em 2002. Se o Brasil perde 2002 isso eu da falo. Bélgica... O Filipão... nossa, Se aquele gol de cabeça de... né? Se aquele gol de cabeça de Mark Wilmots, que foi um lado no mó aqui, ó, pra nós. O Filipão nunca mais vai caísse na trabalhar oitava de final daquela Copa do O Mundo. Filipão nunca mais vai trabalhar na vida, cara. Coloca o primeiro que eu te mandei, Rafa. Então aqui, o grande lance clássico. Ó o Luizão. Mas não tá fácil lá, de enfiar a ainda bola não pro vejo, Luizão. Para, não tá difícil de enfiar a bola pro Luizão. Vai, também. Não, e a cara de folgado, Olha né? Não é difícil enfiar essa bola, usuário. Tinha que cortar pra trás pra dar o tapa ali. Agora difícil, não consegue difícil, mais. difícil. Bom, enfim. Sorte dele que ele fez isso e foi eternizado. Pra isso. E põe 44. o próximo, Rafa. O próximo não precisa de som. Cara, o jeito que o Puyol cai é triste. Não, Ele tenta pegar com a mão a bola, cara. Ele tenta pegar com a mão a bola. Não, era muito craque. É muito Desculpa. craque. Denilson era ele é ídolo. muito, Ele é que ídolo ele era do Betis. muito rápido. Ele é muito cara. rápido, cara. era muito habilidoso, muito Não, rápido. cara, e assim, ele foi a maior contratação da história do futebol. Ele ganha do... Porque antes era o Ronaldo. Um ano antes foi o Ronaldo quando foi do Barça pra Inter. E aí a próxima é o do... Eu sei porque eu vi isso hoje. E a próxima é a do Denilson. Aí depois, cada ano vai mudando, né? Obviamente. Algum lateral do Marrocos que joga no Chelsea. Não, parece que agora a terceira maior venda do mundo é do IKEA, sei lá, que foi agora pro Liverpool. Não sei nem quem é o cara. O do... Tinha um O cara do Newcastle. Mas mas foi, ele porque foi já, o meu? Newcastle não queria O liberar. Isaac foi? Acertou O hoje. Isaac, né? Cara, a nona... O Newcastle não queria liberar. A nona maior é do Anthony, cara. Do PSV pro... Do PSV pro... E agora o Anthony acertou mesmo. Pro Manchester, né? cara. Acertou. Não, mas é isso. Aliás, falando em Denilson, em Betis, em Anthony, eu tava vendo hoje uma notícia que o Manchester United em 2013 não quis contratar o Isco porque ele é muito cabeçudo. Eu acho que isso aí deve ser fake news, deve ser assim, parece Robert, verídico. então, não teria chance. Né? Não lembra do Rui Cabeção? O Rui Cabeção também não. num dia futuro. O próprio Alex. O Alex não teria chance lá. E O Denilson tem uma polêmica atual Isso que eu do ia falar. Denilson. Eu vou puxar aqui, mas o Denilson agora ele virou comentarista, né? Dos bons, por sinal. Ele foi pra Globo, foi meio polêmico, né? Porque ele parece que mudou um pouco o perfil de críticas que ele faz, né? Ele tá mais politizado agora que ele saiu da Band. Ele era mais... Tem que cumprir o padrão da emissora, né? Ele era mais ácido com a Renata Fã do lado. O que convenhamos que facilita bastante. É mais solto, né? Você coloca esse que eu te mandei, Rafa, você vai precisar de áudio, tá? Daí o que acontece? Eles estavam comentando sobre o Thiago Galhardo, né? Que aliás é um capítulo muito interessante do futebol brasileiro atual. O Thiago Galhardo ele tinha que servir de exemplo para assim, palestras de psicanálise e de psicologia sobre assim, o que passa na cabeça daquele cara, né? E daí o Thiago Galhardo, em alguma entrevista, alguma coisa, ele comentou isso. Delírio de grandeza. Eu nem lembrava aquele título pra seleção, que ele foi pra seleção, realizou o sonho dele. Bem, de repente ele foi pro Santa Cruz na Série C, assim. Foi ele já tava um tempo meio no ostracismo. E ele assim. falou... Dá pra gente falar bastante tempo, na época ele falou que era tão bombástica quanto a volta do Neymar pro Brasil. Era a ida dele pro Santa Cruz. Mas eu entendo o que ele quis dizer, que ele não soube se... O que ele quis dizer é o seguinte, a presença dele como jogador na série D é mais ou menos a do Neymar na série A. É isso que ele quis dizer. Proporcionalmente. Só que o cara vem e fala, é a mesma coisa que o Neymar vir pro Brasil, sou eu ir pro Santa Cruz na série D. É aquele negócio que a gente sempre fala do pau a pau, né? Um pau a pau, né? Um é o Kid. E daí tava o programa do Denilson na Sport TV, daí mostraram ele falando que ele tinha ido pra seleção, mas ele não quis, o Thiago Galhardo falando, ele não quis mais voltar à seleção. E daí eles ficam comentando isso e rindo disso. O Denilson falou, Thiago Galhardo, pelo amor de Deus, não sei o que, piriri. E daí o Thiago Galhardo respondeu as falas do Denilson. Você tem o vídeo aí, Rafa? O Denilson até foi
me zoou também no programa dele, né? Falando, desculpa, galera, você não querer voltar. Cara, cada um tem suas vontades. O Denilson fez 60 gols na carreira, conseguiu ser campeão do mundo, jogar lá fora. Parabéns, essa foi a carreira dele. A minha, eu fiz mais que o dobro de gols dele, talvez não atingi o patamar que ele atingiu. E a gente pode dizer disso financeiro, pode dizer disso pessoal, profissional, mas quem sabe da realização própria é cada um. Ele hoje sonha em ser comentarista, ter um podcast, parabéns para ele, ele realizou, ele tá de parabéns, mas ele poderia ao mesmo tempo não querer fazer nada, como tem atletas que não fazem nada, vive de renda e tudo mais. Enfim, dito isso, a questão da seleção que eu quis dizer é que eu abri mão de muitas coisas para poder chegar à seleção brasileira, que são coisas que me fizeram falta. E depois que eu atingi meu objetivo, que era estar, eu queria voltar para a seleção, eu queria ter jogado pela seleção, queria ter ido para a Copa, eu queria tudo. Só não queria abrir mão de tudo que eu abri. Eu só não fiz o esforço necessário para isso. Dito isso, o Thiago hoje está no Santa Cruz. O que move o Thiago vir para uma Série D, um Santa Cruz da vida? Cara, torcida, menos jogos possível no ano. Pela primeira vez eu passei 30 dias de férias com meu filho, eu aproveitei ele de segunda a sexta, de uma forma como eu nunca fiz em toda a minha vida. Pô, cara, posso te falar? Eu achei bem sensato. Ele foi sincero, ele falou... Resumindo, ele falou, cara, eu não quis abrir mão do que precisava pra eu me dedicar pra chegar no nível que eu preciso pra estar na seleção. Eu quis viver o meu tempo. Bem, cara, no fim das contas, qual é a coisa mais importante que a gente tem na vida? É o nosso tempo. O cara tá usando o tempo dele do jeito que ele quer. E é aquilo... Ele já ganhou uma grana boa. Não, e isso reflete naquilo que a gente sofre muito. A gente sofre muitas vezes, e o povo sofre com o Neymar. Sim. Alô, Jompas, um abraço. Que o cara, ele coloca uma projeção no jogador do que ele queria que aquele jogador quisesse e fizesse para atender os próprios... Então a galera sofreu, porque o Neymar não quis ser o bola de ouro. O Neymar não queria... E é isso, o cara foi muito sincero. Ele falou, eu não quis voltar pra seleção, não é tipo, seleção, tô de boa. Ele não quis se esforçar pra voltar. Não quis abdicar de todo o resto da vida dele pra ter chance de chegar. Geralmente a galera só vê as cifras, né? Vê o cara ganha e tal, e fala, pô, o cara tá reclamando da vida e tal, que o cara ganha e tal. Só que assim, a gente sabe que não é fácil, né? Sim. Imagina o Neymar, a vida que o cara não tem e tudo mais e tal. Então assim, campeonato, assim, no Brasil, futebol. Cara, é jogo domingo, quarta, treino, que fazer treino, que nem o peixe. Cai na Copa do Brasil, não classifica pra Libertadores nem nada. Aí, setembrão tem 3 jogos. Ali, ó. Santos só vai jogar infinado, né? Setembro tem 3 jogos. Cara, então é difícil. Então, assim, é até interessante essa... Vai jogar mais que vai. Mas é interessante essa fala dele, cara. É até meio que geracional, né? Se eu for pensar em todos os épocas de trabalho e tal, outras coisas, é a mesma coisa, cara. Que a gente vê no nosso trabalho. Você vê a galera nova e tal. Mas um pouco... E, por exemplo, você pega o Neymar, isso que você citou o Neymar. Cara, o Neymar, óbvio que ele trabalhou e treinou e se fudeu pra caramba. Sim. Mas o Neymar, ele podia ter sido o melhor do mundo. Cara, mas o Neymar, ele foi artilheiro de Champions League, ele ganhou Champions League, ele ganhou Copa das Confederações, ele ganhou a Olimpíada, ele ganhou o Campeonato Espanhol, ele ganhou pra caralho, ele foi o terceiro melhor jogador do mundo. E ele aí eu, como Neymar coisa. Eu discordo. Não acho que o Neymar poderia ter sido melhor, porque no auge dele, os caras ainda estavam jogando muito bem. Cara, ele poderia. No ano, eu não lembro se o ano é 2015, eu acho que é 2015, que é o ano que ele fez que é o ano daquele jogo fatídico contra o PSG, que ele tá pelo... Eu acho que naquele ano ele foi o melhor do mundo. Acho que é 2014, porque 15 foi quando eles foram campeões. Eu acho que não. Não, 15 eles foram campeões. Bom, porque lá é 14, 15 ou 15, 16. Eu acho que aquela temporada ele foi o melhor do mundo. Aquela temporada ele não ganhou porque havia um marketing que era mais ou menos uma coisa que, assim, eu lembro que o Eto'o reclamava na época que tinha o Ronaldinho, que era assim, se ele fosse brasileiro e chamasse Etodinho, ele podia ter ganho algum campeonato, alguma vez, não do Ronaldinho, alguma vez na vida ele podia ter ganho o melhor do mundo. Acho que naquela época o Neymar foi o melhor do mundo. Aquele ano o Neymar foi o melhor do mundo, mas tudo bem, beleza, que era a época do MSN e tal, e foi. Só que não iam dar pra ele, né? Então, assim, não tô discordando de você, de que ele não ia ganhar dos caras, mas acho que não pela bola. Acho que ele ia ter que jogar muito mais do que eles pra poder ganhar. Se a gente vê que o Messi ganha melhor do mundo, se ele jogar bem, ele ganha melhor do mundo. Ele tá jogando nos Estados Unidos, não ganha nada e dá o melhor do mundo pra ele. Então é uma coisa meio assim. Acho que é só nesse sentido. Mas... E temos outro ponto polêmico que vocês não estão lembrando do Denilson Show. Pode pôr as figuras aí. Denilson foi causador do fim do Soweto. As pessoas não lembram disso. Mas ele foi o causador do fim do Soweto. Sei que ele brigou com o Belo, que o Belo não pagou pra ele. Não, foi o que aconteceu. O Denilson ele comprou o Soweto,
Soweto comprou o Soweto. É contra o pessoal que quer o Soweto, né? Porque acho que não sei se a galera nova... não sei se... Procurei Domingo Legal, Soweto, banheiro do Gugu, não sei se vocês vão entender. Mas pagode anos 90, pagode clássima qualidade. Nossa senhora. Não, é muito bom. Teve... Você é roqueiro, mas desculpa, tem músicas que você tem que falar, é muito bom. Mas eu tô concordando. Tá. É que ouviu, pelo amor de Deus. Não, Nossa Senhora, Nossa Senhora como era bom. É que o pessoal atual vai conhecer mais o Belo, talvez pela Graciane, tudo, mas todo o resto das coisas. Então, é outro nível. E daí o que acontece? O Denilson ele comprou o Soweto, porque era uma empresa, enfim, ele comprou. E daí no que ele comprou o Soweto, assinou o contrato, deu dinheiro, o Belo vazou pra carreira solo. Daí acabou o Soweto, né? Era o Neymar indo pro Barça, no Santos. E daí tinha alguma treta aí de dinheiro, de que ele não podia ter saído, não sei o quê, e a dívida ficou correndo aí anos. E daí pagaram esse ano, no passado, e daí tiraram foto aí com os dois. Eles mesmos se falam, né? Eles falam assim, tem que pagar o... Mas rolou uma briga, inteiro se ofendendo sem se falar. Daí algum jogo amistoso aí... Esse cara chama Belo. É maravilhoso. Dá pra gente fazer um programa pagode dos anos 90, porque inclusive a gente tinha uma banda de pagode dos jogadores, né? Marcelinho Carioca, Amaral e grande... Divina inspiração. Divina inspiração, que beleza. Ai. Mas e aí, você vai... Agora que tá seguimos que o assunto é o 12º jogador, já falamos cada um do seu time, a gente tem que falar do quanto que a torcida é de fato o 12º jogador em determinados momentos. Daí a gente pode, antes de começar, então, puxar aquele vídeo que você mandou, deixa eu só achar aqui, que eu tinha visto esse vídeo, esqueci de mandar, e eu concordo em partes com... Do Rica Perrone? Acho muito bom esse vídeo dele, cara. Porque eu vou mandar aqui mais... É pra tirar aquela... Mas jamais vão fazer isso, porque a gente sabe que se fizerem isso, tira o Flamengo da maior torcida do Brasil, né? O que eu acho É que eu acho que ele exagera nos critérios ali. Não, mas eu acho que assim, tudo bem, eu não tô falando que os critérios deles são os essenciais, mas, por exemplo, uma das coisas assim, que a gente tem que definir o que é uma torcida realmente representativa, por exemplo, minha mãe, ela é santista. E ela é santista não porque ela casou com meu pai santista, ela é santista desde pequena, porque meu avô era santista. Se você perguntar pra minha mãe alguma coisa sobre o Santos atualmente, ela não faz a mínima ideia. Mas se um estatístico perguntar pra ela que time que você torce, ela vai falar pro Santos. E entra lá. Então todo time tem isso. O que o Rica Perrone coloca é o quanto assim... Como que você vai definir de fato quem tem uma torcida importante? Você vai pegar representatividade em redes sociais. Eu acho que é uma coisa muito, muito relevante. Número de camisas vendidas. O Santos em rede social é dos maiores times do Brasil. É assim, tá lá em cima, assim, top 5. E aí, se você for pegar a torcida, vai estar em 10º. Mas isso vai ser um reflexo também da onde se formou essa torcida do Santos. Já era antes do Neymar vir pro Santos. O Santos já era em rede social gigante. Mas a torcida do Santos cresceu lá no começo dos Robinho, anos... Não, justamente não, eu tô falando até mesmo do Neymar, que é uma geração que virou santista ali no comecinho da adolescência, antes da fase adulta, e hoje tem 30 anos, que é o povo que é mais ativo em rede social, né? Então, acho que isso pesa essa parte da rede social do Santos. Você pega aqui, o Santos, o ranking de times brasileiros no Instagram de 10 de fevereiro de 2025. Primeiro é o Flamengo, obviamente. Segundo é o Corinthians, terceiro é o Santos. Então, assim, o Santos vem jogar aqui no Morumbi, enfia e vende tudo. Então, assim, é uma torcida que faz diferença. Aí você vai pegar e vai falar, a torcida é pequena? Assim, não é. Porque, de fato, é uma torcida que faz muita diferença. E é uma torcida local, então vai ser os, sei lá, quantos milhões de torcedores que tem nessa região. Você não vai achar muito santista... Cara, pior é que você acha. Por exemplo, no Paraná tem muito santista, uma torcida muito grande do Santos no norte do Paraná. Tem muito santista espalhado, sim. O que eu tô te dizendo isso daqui é uma coisa que tem que existir uma forma de avaliar estatisticamente. Porque o Flamengo tem uma torcida que é muito maior do que as outras, eu acho que é maior do que as outras. Mas essa proporção que se coloca não é real. E é o que o Rica Perrone coloca. Põe o vídeo aí, Rafa. Eu não quero saber o número de torcedores. Eu quero que pela primeira vez na história o Brasil tenha uma pesquisa com 10 perguntas para cada entrevistado. E através dessas 10 perguntas nós vamos saber quem acompanha futebol e quem não acompanha futebol. Porque responder que é mangueira, qualquer pessoa responde, irmão. E a pessoa não sabe nem qual é o enredo da escola. Ele não é mangueira. Você assiste o desfile? Não. Você vai nessa época aí? Não. Você já frequentou a quadra? Não. Você tem algum adereço, alguma coisa da mangueira, uma camisa? Não, você não é mangueira, irmão. No dia que fizerem isso, vão pegar as duas torcidas do Sul e subir, vão pegar as torcidas de Minas e subir um pouquinho, e vão equalizar pra caralho São Paulo e Rio de Janeiro. Porque aí você vai pegar muito agregado de torcedor que simpatiza e tal, mas que não participa. E aí nós vamos ter um número real. Provavelmente o Flamengo ainda assim vai ser o mais forte.
Só que essa discrepância dita, ela vai mudar absurdamente. Perfeito. Absurdamente. Você vai descobrir que toda torcida de futebol tem um número X de pessoas fanáticas que acompanham. Os outros, a grande maioria, não acompanha. Quer uma prova disso? Os números de sócios torcedores no Brasil são semelhantes. Como que eles são semelhantes? Por que o Flamengo não tem 700 mil sócios torcedores e o segundo colocado tem 15? Que é óbvio. O Grêmio, o Inter, o Palmeiras tem mais sócios do que o Flamengo. Tem alguma coisa que isso quer dizer. Então, uma coisa é você se dizer torcedor de um time, porque você, quando nasce no Brasil, culturalmente, você tem que ter um time. Outra coisa é você realmente ter um time de futebol. Você realmente se importar com aquilo e ser um consumidor daquilo. Cara, isso é uma análise Se você perfeita. não é, Sem contar eu botaria que lá na Flamengo- pesquisa. Primeira pergunta. Qual o último jogo do seu time? Não sei. Ok. Qual é o próximo jogo do seu time? Não sei. Qual é a posição do seu time no campeonato? Não, mas aí- Não aí- sei. aí- Você pode me aí- citar não 5 sei jogadores também. do seu time hoje? Se o cara não conseguir citar 5 jogadores do time dele, você é Perfeito, sócio cara. torcedor? Não. Não, mas aí, Você vai cara, nos não, últimos 2 anos, essa quantas parte vezes aí você eu foi acho mais estádio? Você difícil, responde Não, aí. cara, vai achar- ele tá propondo as Sim, perguntas. sim, Isso aí sim, não é. sim. Não é Mas a Você ideia não geral é vai legal, debater, cara. Consegue O debater. mínimo que você tem que saber é o que está acontecendo é não assistir o jogo na televisão. A partir do momento que você não faz isso, você não é torcedor, você é só um respondedor de, Então, daí, de pesquisa. você tem que separar. Pô, Se o aí cara me veio outro assiste dia uma jogo na pesquisa TV que e não eu gosta peguei a de pesquisa e estádio, dei risada pode pra ser caralho. torcedor tanto O cara quanto pegou a deve pesquisa e ficar falou assim, no quais são as estádio. torcidas Sim, mais fanáticas do E Brasil? Flamengo tem muito aquela Falei, coisa qual de ser o foi o segundo método time, né? Então pra agora se o cara descobrir torce, por a exemplo, pro torcida Santa mais fanática Cruz, do Brasil? mas ele Ele quer falar perguntou que ele pro torce pra torcedor, um time você se da Série A, considera então ele fanático? fala, torce pro Qual Flamengo é o também, torcedor que vai entendeu? responder que não, ô caralho? Porra! Puta que pergunta bosta, meu irmão. Faz 10 perguntas pro cara, porra. Faz 10 perguntas pro cara, você descobre se o cara é fanático ou não é. Você pode até criar graus, né? Primeiro, segundo, terceiro grau de fanatismo, pode até separar por graus. Mas isso equalizaria muito mais do que se imagina. Muito bom. Vai ter time do Sul passando o time de São Paulo e do Rio, tá? Deveria interessar aos clubes que ganham menos. Deveria. Mas o seu presidente, seja ele qual for, ele prefere gastar 5 milhões de reais no lateral bosta do que apresentar uma pesquisa dessa pro mercado e mudar a perspectiva de faturamento do clube. Então, o dele. que ele tá falando Aí só já- é que ele acha que... Que aí Os agora, caras já- agora ele deu uma perdida. Mas Não, então- mas assim, ó, por exemplo, a gente falou do Thiago Galhardo agora. O Santa Cruz é um time que tem média de público Sim, na ah, Série D. caramba. Não, Assim, não é- muito provavelmente, na minha opinião, se a gente for pegar, a torcida do Santa Cruz é mais representativa, inclusive, que a do Bahia no Nordeste. Porque a torcida do Santa Cruz tem uma média de público maior. A torcida Sim, do Santa eles são Cruz mais fanáticos, é né? importante. Assim, qual que é o tamanho dela? Eu não sei, mas ela talvez esteja aí Sim. batendo na hora que fizer uma pesquisa como a que ele tá propondo. É capaz da torcida do Santa Cruz estar batendo um monte de time de Série A, Não, cara. e Nordeste a gente ainda costuma lembrar, mas você vai pro Norte, você pega Remo e Paysandu, é fanatismo total também, cara. Só que assim, a dúvida que eu tenho é assim, ele tá falando isso, pelo que eu entendi, é pra propor como se fosse assim, porque aí você equaliza e você teoricamente mudaria, não sei, negócios de TV e tudo mais. Eu acho que é aí que ele quer essa- é aí chegar. quer chegar. Mas assim, o que eu não sei na prática é quanto que, por exemplo, um jogo, a Globo, por exemplo, sabe disso. Ela coloca um jogo do Flamengo, quanto que ela vende, quanto que tem de audiência, um jogo do Corinthians e quanto que um de outro time, entendeu? Tanto é que o Então, Santos tá assim, passando pra caramba na TV. O Santos era o jogo da TV agora. Mas é isso. Por que será? Exato. Não só por causa do Neymar, não, porque, lógico que porque o é. Santos dá audiência sim, cara. Mas o torcedor santista E por que assiste no passado não muito passava? mais do que em média o torcedor São Paulino E assiste. por que no passado não passava? Passava, porque tava na Série B, né? Por isso que não passava. Mas daí... Mas não- antes passava, porque cara, o santista tem menos nessa... Se você pegar, contando a minha Sim. mãe no meio da torcida. Mas o santista é um cara que, cara, assiste o jogo. Desculpa, muito mais. Se você for olhar a frequência de santista que vai pro estádio, que assiste o jogo, que entende do que a frequência... Se a gente pegar estatisticamente a média dos torcedores todos, proporcionalmente é maior que o do São Paulo, eu tenho Cara. certeza absoluta. Tem muito mais torcedor São Paulino que assim, que time você torce? São Paulo. Mas o cara não sabe nem o que tá acontecendo. Palmeiras, acho que então, mudou bem. Acho que São Paulo tá Nos últimos anos eu acho que a torcida do boa. São Paulo costuma ir no estádio. Muito mais. A do Palmeiras tá indo mais agora nesse no oba-oba do título, e você vê que eles não sabem nem como se portar. Né? E eu não sou um cara que frequenta estádio, vocês frequentam estádio muito mais que eu. Mas eu acho que é esse ponto também. Eu concordo com o que ele fala, que tem muita gente que fala que é torcedor, Sim. mas não é torcedor, mas daí o que ele falou é o grau do fanatismo, é verdade. Eu me considero um torcedor do Corinthians, eu acompanho as coisas do Corinthians, mas eu nunca me vi numa situação sofrendo com alguma coisa do meu time perto do que esse jovem aqui Sim. passa pro time dele, cara. Então, assim, Não, eu concordo só com que ele. eu não posso falar, não, você que não sofre, que não chora pelo seu Sim, time. você não é fica- torcedor, né? Que nem o É. Sinali falou, o Palmeiras perde do Corinthians, eu fico sem dormir. Cara, a última coisa, eu já durmo pouco. Eu fico assim, Rapadura que não usa verde lá.
o cara não usa verde. É bobeira, mas, cara, o Santos foi jogar agora com o Fluminense, aí no último segundo do jogo, o Santos faz o gol de cabeça pra vitória, cara, o cara tá 1 centímetro impedido. Você tá louco, cara, tacando coisa na parede, O Zé Renato, que o armário dele é só o Palmeiras, vai num jogo, vai num restaurante lá, jantar de gala, ele vai com a polo do Palmeiras. Mas, cara, o que eu acho só é assim... Concordo com ele que talvez se fizesse essas 10 perguntas ia mudar um pouco a questão de fanatismo, de quem torce e tal. Mas eu acho que assim, pra TV, por exemplo, mudar faturamento, eu já acho que assim, não vejo tanta diferença, porque assim, a TV quer ganhar dinheiro. Cara, a TV quer ganhar dinheiro. Se o Santos vender mais, ela vai chegar e vai querer o Santos. Cara, se a TV se a TV num futuro próximo não fizer algo parecido como tinha o Clube dos 13 antigamente, que dava uma equalizada na renda, uma distribuição um pouco mais igualitária. Porque assim, o Flamengo já vai ter mais dinheiro no patrocínio dele. O Flamengo já vai ter mais dinheiro de venda de camisa. Entendeu? Já vai. Assim, se nem a cota de TV for uma coisa um pouco mais... Eu de verdade acho que os times que estão na Série A tinham que receber o mesmo valor. Não, também acho. Porque é o seguinte, o cara já tem uma vantagem. E se não for o que vai acabar acontecendo é que o campeonato vai ficar sem graça. O campeonato já tá caminhando pra ficar sem graça. E o legal do futebol brasileiro era o quanto tem 12 times grandes, entendeu? E assim, o Campeonato Brasileiro está caminhando para se tornar um campeonato chato. O campeonato em que o Flamengo vai ganhar todo ano, o Palmeiras vai lutar para um ano a cada 5, brigar com o Flamengo e tentar ganhar. E vai ficar um negócio péssimo, chato. Uma oportunidade muito legal que se desenhou esse ano e não vai acontecer nada. O Mirassol é o 4º ou 5º colocado brasileiro, cara. O Mirassol, um time pequeno do interior de São Paulo. Só que assim... Por mais que os caras estejam brilhando lá, não tem chance de bater de frente em pontos corridos com o Palmeiras e com o Flamengo, porque é estrutural. Sim, cara, vamos estragar. Tem muito, mas é o dobro de jogador bom. Vamos estragar o grande charme do futebol brasileiro, que era o fato de ter um monte de time que você não sabia o que ia acontecer, cara. Sim. Começava o brasileiro em 2005. Em 2005 tinha a MSI, que você já tinha muito dinheiro, parecia já era muito do Corinthians. Mas você começa o brasileiro de 2003, que o Cruzeiro arrancou e ganhou. Cara, tinha um monte de time que você não sabia o que ia acontecer. Mas de 2002, que o Santos era pra cair e foi campeão. E foi campeão. E naquele ano, cara, o Santos pegou um time bom do Grêmio. O São Paulo tinha um puta timaço. O Fluminense tinha um bom time. Tinha um monte de time bom ali. O Corinthians tinha um bom time. Era um monte de time bom ali e assim, tudo podia acontecer. Sim. Cara, assim, eu tenho certeza que antes de começar o Brasileiro de 2027, se eu tiver que apostar em alguém, eu vou apostar no Flamengo. É lógico. E muito provavelmente eu vou ganhar numa aposta. Entendeu? Se eu pegar numa bet... Tanto é que, acho que quando o São Paulo ganha o tricampeonato no Brasileiro, ele... Acho que fazia, sei lá, desde o década de 70 que ninguém ganhava 3 campeonatos, assim. E logo depois São Paulo afunda. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, não é um negócio... Só que aqui não, né? Aqui a gente tem o Palmeiras e Flamengo. Quando o Corinthians tinha a MSI lá, a gente sabia que tava com o time bom, mas a gente sabia que alguma hora eles iam sair e o time ia quebrar, entendeu? Aquela história do futebol é cíclico, era... Assim, pro Palmeiras até pode ser que seja cíclico. Sim, pode ser que o Palmeiras também acha. De novo. Mas eles acham que não. Eles acham que o trabalho tá sendo... Não tem nenhum dedo da Leila e nem da Crefisa. Agora, assim, já foi o Flamengo, do jeito que tá o negócio, o Flamengo tem margem pra errar tanto, cara. Pra contratar gastando milhões e milhões errando. E aí, assim, ver o que vai dar. Samuel Lino, vamos ver o que vai dar. Cara, olha o que eles fizeram essa janela de contratação. Então, assim, olha essa janela. Eles têm 6 laterais de nível de seleção. Então, isso que o Rica, só porque foi porque você falou, é pra equalizar um pouco melhor, eu acho que é um caminho pra começar a equalizar, pra pegar e falar assim, ó, tá bom, você quer passar mais? Se passar mais, o Flamengo aumenta mais a torcida do Flamengo, vende mais camisa, o patrocinador paga mais. Mas na hora de pagar a cota de TV, desculpa, tá estragando o campeonato, a cota de TV ser distribuída como ela é hoje. Tá estragando. O futebol brasileiro está ficando sem graça, cara. Tá chato de ver. Cara, e sabe o que acontece? Porque assim, antes... o time tinha mais grana e tudo mais. Só que você não tinha muito... Você contratava mais assim, o cara era a revelação da Argentina, Sul-Americana e tal. Só que agora, dos anos pra cá, a gente tá conseguindo trazer uns jogadores melhores da Europa pra cá. Então agora essa tá fazendo uma diferença muito maior, essa contratação. Novos, né? E mais novos, não é só o cara que tá vindo acabar a carreira. Exato. Então agora... Então assim, eu não sei se... Assim, só porque a mulher brasileira queria morar no Brasil. Então, eu não sei se a gente tá conseguindo equalizar mais os salários desses jogadores, ou eles estão olhando pra cá com outros olhos que eles não olhavam antes. Eu só que agora... E essa diferença é muito grande. É que já não dá pra comparar com o salário que eles vão ganhar no time B da Europa.
mas aqui já tá ganhando muita grana. Exato. Então talvez pra eles não façam. Porque eu vi esses dias um empresário falando um negócio que eu nunca tinha pensado. A gente fala, pô, o cara tá lá na Rússia, ganhando 2 milhões por mês. Vai reclamar o quê? Ele falou, cara, primeiro mês é 2 milhões. Nossa, eu ganhei 2 milhões. É 100% de felicidade. No segundo mês, ele já tem 2 milhões. Ele ganha mais 2, ó, dobrou. Dali 2 anos, ele já tem 30 milhões guardado. Pô, então 2 milhões, cara. Será que eu preciso? Eu já tenho 30 milhões na conta. Eu preciso de 2 milhões pra continuar aqui na Rússia, longe da minha família. Não, longe cara, No inverno que deve ser um negócio. Não, é aquilo que a gente falou, né? Do Então, Gerson, assim, que, os caras cara... Não, a Rússia foi só um exemplo, mas que nem quando falavam que o Marcelinho não quis ficar ou Viola, sei lá, não quis ficar na Espanha porque não tinha feijão. No Valência. Mas é isso, o cara ele vai ganhar muito dinheiro 1, 2 meses, esse Sim. dinheiro 1, 2 meses faz diferença na vida dele. Depois de 2 anos lá, ele já tá acumulando patrimônio e talvez não vale a pena o estresse, entendeu? E agora no Brasil você tem gente ganhando 2, 3 milhões por mês, o cara vai ficar aqui perto da família do que ficar na Europa. Eu acho que, assim, acabou, assim, você passa uma barreira daquele preconceito de, vou voltar pro Brasil, minha carreira tá... Então começa a vir 1, começa a vir 2, o cara já olha lá, cara, Tanto tá que fazia vindo muito tempo que a gente não via muitos jogadores do Brasil indo pra seleção. Isso não é coisa do Ancelotti não só, porque antes a gente já vinha ver. Sim. Mesmo nas Copas do Mundo, as 2 últimas, a gente já teve mais jogadores jogando aqui, e daí eu trago mais um 12º jogador, né? Renato Augusto, em 2018, ele é um cara que entrava ali pra bagunçar. Bem lembrado, bem lembrado. Ficou faltando só um pouquinho. Cara, mas ele entrou muito bem, acho que nos 3 jogos que ele entrou, cara. E ele não eu até acho que ele demorou pra entrar. Senão ele teria sido titular com certeza. Era o problema da condição física. Eu era muito próximo de um físico que é conhecido, famoso. Ele atendia meio que a escondida muitos jogadores. E ele falava, cara, que o Renato Augusto ele não conseguia fazer coletivo de dor. Então, assim, ele tava lá no esforço extremo, assim. E é uma pena porque é um cara que jogava muito. Quem que era o cara do Palmeiras que jogou no Mundial? Que foi o 12º jogador deles, que entrava pra jogar 30 minutos lá? Paulinho. Paulinho foi também. Mas também é um outro cara o Paulinho era o 12º por condições médias. Exato. Mas aí, já que a gente tá falando de torcida, né? Uma coisa que pra mim é emblemático de torcida brasileira, que a gente tá falando do tamanho da torcida, quanto uma torcida representativa. Eu não vejo aqui no Brasil, acho que a torcida do Corinthians lota estádio, apoia o time, mas eu não vejo aqui no Brasil, acho que tem situações pontuais em que torcidas ganharam jogos, claro que tem. O Santos lá contra o Fluminense, lá em 95, que, é fantástico, que os caras não descem pro vestiário no intervalo, fica lá a torcida cantando com os caras no campo. Ganhou o jogo, a torcida ganhou aquele jogo. Mas a gente não tem no Brasil, na minha humilde opinião, uma torcida que de fato é o 12º jogador que corriqueiramente vai lá e traz resultado e ganha jogo. Como tem time argentino tem. Como o Boca Juniors, você vai jogar na Bomboneira, às vezes os caras... Assim, não é que é uma vez ou outra, direto eles podem estar com um time mais ou menos, ou um time parelho, e a torcida vai lá e resolve e ganha o jogo pros caras. E muda jogo. Eu não vejo no futebol brasileiro uma torcida que sempre, repetidamente ganha jogos. A gente não tem esse tipo de torcida, eu não vejo isso aqui. Eu acho que o Boca, assim, além da torcida, ajuda muito a forma como o estádio né? Acho que vocês já foram lá, assim, o que a Vila poderia ser um pouco assim. É muito menor, né? É, muito menor, mas assim, o Boca ele é feito pra você ficar em cima, né? Pra torcida ficar em cima e tudo mais. É diferente, por exemplo, você pega o Morumbi, que ele é grande, tá cheio, é bonito, só que ele é muito aberto, né? Então faz aquela pressão. Tanto que eles queriam fazer que nem o estádio do River lá. Nossa, se fizer aquilo lá vai ficar foda, hein? Duvido, cara, duvido. Mas mesmo eu acho que não, mas assim, a energia é diferente. diferente. É diferente, não, concordo. Não é o estádio só, cara. Eu acho que o jeito que os caras gritam, aquela violência, é violento o negócio. É um grito de guerra mesmo. E é mesmo o jeito que o jogador ele se comporta em campo, né? Acho que o argentino ele é muito mais sanguinário na questão do futebol, seja torcendo, seja jogando. Os caras não tem... eu falo como corintiano, eu lembro quando o Tevez veio pro Corinthians, era... a diferença era assustadora, porque assim, ele dividia a bola com a cara e não tava nem aí. E era um moleque de 21 anos, ele enfiava e dane-se. E no Brasil a gente... a cara dele já tava bem informada. Mas no Brasil a gente tem aquela cultura dos caras que tiram o pé pra não machucar. A gente sabe que tem isso. Não é muito a galera que vai dividida em todas.
E a Argentina, assim, a Argentina e o Uruguai não tem Cara, bola perdida. Né? Torcida do Boca, eu faço uma comparação, me lembra quando a gente estava falando de basquete do Jokic, acho que é o Jokic, que ele jogava no europeu lá na Sérvia, lá, aquela galera. Cara, é tipo isso, assim. Imagina essa semana viralizou na rede social. O cara falando da NBA, pô, vocês já viram o jogo da NBA? Não, é uma farra, não é uma torcida. É o Jack Nicholson jogando pipoca. Não é uma torcida que põe pressão. Agora, você imagina um ginásio na Sérvia. Não, pegando fogo. Na Sérvia o bagulho deve ficar com medo de morrer. E daí fazendo, até preciso achar uma comparaçãozinha que rolou, você viu, comparando um jogo universitário com o jogo do Palmeiras. Palmeirense, vocês me desculpam, mas a torcida de vocês é triste, é meio desanimada, vocês estão ganhando tudo e vocês não conseguem gritar, cara. Mas reclamar que é bom que o time tá uma porcaria. Não, se a gente for analisar a turma do amendoim, ninguém bate Palmeirense. Que vai... Não, e segundo o Sinali, continua o Palmeiras há muito tempo, não convence. Não convence. E daí ele vai falar, mas tá vendo? Ó, Abel, ele não sabe jogar clássico. Cara, sabe por quê? Porque ele, na cabeça do Sinali, tem que ganhar 100% dos jogos do Corinthians. Se não ganhar, alguma coisa tá errada. O palmeirense é isso, ele quer uma situação onde eles ganhem todos os jogos e todos os campeonatos. Se sair disso, é erro de planejamento e tá alguma coisa acontecando errado. Mas assim, que eles ficaram mordidos com o Palmeiras perdendo do Corinthians ali, ficaram. Porque teve até uma... Não sei se você viu a entrevista do Abel na semana, assim, que o jornalista pergunta pra ele antes do último jogo, né? E aí ele fica todo meio nervoso, falando, não, mas vê quem ganhou mais nos últimos anos campeonato. Se for pra escolher, eu prefiro ganhar campeonato do que ganhar do Corinthians. E o Abel tá tão cutucado que ontem, de novo, ele virou, na entrevista, ele virou assim: se todos os times do Brasil jogassem de verde contra o Corinthians ganhava todos os campeonatos. Porque acontece alguma coisa contra o Palmeiras que os caras jogam bem, não sei o quê. Ele soltou essa, né? Se todo mundo jogasse de verde contra o Corinthians ia ganhar tudo. Não, mas aí é a prova mesmo de que, de fato, ele não entendeu o clássico. Não, cara. Não, do jogo de ontem, assim, mais uma vez, o Palmeiras apertou muito o Corinthians, como foi nas duas finais. Mais no primeiro tempo, né? Ou não? Foi o jogo inteiro? Foi o jogo inteiro. Foi. Só que, mais uma vez, o Palmeiras... Eles se atrapalham muito em bola parada, cara. O segundo jogo da final, os 3 gols do Corinthians foi de bola parada e ontem de novo foi de bola parada. E daí eu vi até um comentarista, mas o Corinthians não fez nada. Quem fez o gol foi o Palmeiras, foi um gol contra. Eu falei, tá, beleza, não vamos considerar. Então, porque a diferença é que ontem o Abel não tirou o Vitor Roque. E acho que ele finalmente percebeu que o Flaco e o Vitor Roque junto dão muito trabalho, cara. Mas, cara, o pouco que eu vi... Seleção argentina, hein? E a gente falava isso. E os palmeirenses continuam falando. E o Sérgio queria o Yuri Alberto. Não, o Yuri Alberto também é bom atacante. Ele voltou já ou não? Tá machucado ainda. Yuri Alberto com proposta de 30 milhões de euros, não é? Negaram. Não, era 200 milhões, negócio surreal. Acho que 30 milhões de euros deve dar isso, hein? Negaram porque o Corinthians não precisa... O Corinthians não precisa de dinheiro. É porque eu até entendo, se o Corinthians vender, ele não pode contratar ninguém. Esse dinheiro vai embora, vai só perder o atacante. Já chega uma situação que você fala, foda-se. Não, o Dorival assinou aqui até o final do contrato. O Dorival já falou, não, já percebi que esse é o time que eu vou ter até o fim do ano e tá tudo bem. Mas o pouco que eu vi do jogo ontem, o Palmeiras ainda erra muito passe, né? Assim, jogada trabalhada no ataque ali, eles se enrolam muito, assim. Mas é isso, os jogadores são bons, são raçudos, tudo mais. Mas... E você tem todo o clima do clássico, né? Isso muda, né? Então, por mais que o cara seja experiente, casca grossa, chega na hora ali, dá uma tremida, e daí pega uns caras que, querendo ou não, já estão um tempo mais no Corinthians e já entenderam. E daí você pega uns caras que são mais veiacos, tipo o Memphis, que ele não joga muito bem em clássico, mas, eu acho que ele dá uma desequilibrada na cabeça da molecada palmeirense. Ele domina bem. O Palmeirense tem muito moleque muito bom, muito novo, só que é isso, os caras entram naquela gana, e daí mete uma cabeçada na cara do outro cara e não sabe por que é expulso. Cara, mas quem me surpreendeu, pelo pouco que eu vi, foi o atacante do Corinthians, o moleque lá que... O Guinegão. Cara, o Guinegão, cara, ele joga bem, cara. Eu tava vendo... Não, porque eu achei que ele era... Eu não tinha visto os gols. Eu achei que ele era aquele cara meio grosso, bom, assim. Mas, cara, ele raçudo,
tudo, Não, ele pegando a bola, o moleque chamando promissor, responsa, assim. Já o Corinthians vende ele muito barato no time da Rússia, pode ficar tranquilo. E alguém leva uma graninha por E aí daqui 3 anos ele volta no... Supostamente, né? Não E podemos daqui 4 anos ele volta no Falando Atlético de futebol Mineiro. brasileiro, isso não é o Corinthians, cara. Isso aí é um risco que pode acontecer a qualquer time. Cara, Ah, toda mas semana eu recebo algum vídeo de algum gol, laço, que um jogador de São Paulo que saiu faz 3 meses fez, É assim, o cara. William Gomes. William Gomes, Rapa tem um adora outro esses Matheus vídeos. O lá. Rapa fica assistindo É, jogos desse William Gomes só pra sofrer. Ele manda- Só pra sofrer. Ele manda ele tudo fez outro desse gol! cara. Não, Foi vendido por 2 milhões. Mas meteu um golaço aí, Meteu, né? meteu Golaço, Meteu deu vários 2, cara. golaços, 2 né? golaços últimos, impressionante. Aí corta cara. pro cara sendo titular na Copa do Mundo e o É. Rapadura batendo a cabeça na parede. E vamos falar então de jogadores ainda 12º membros, né? Vamos pra gringa um pouco. Põe o vídeo aí, Rafa. Trouxe um cara aí, Solskjaer. Não sei nem como fala isso. Capa de... Aí, ó, Baby fez. Final da... Capa de jogo de Champions. videogame. Aí, ó. Ele faz um gol meio sem querer ali, ó. Essa é uma final da Champions contra o Bayern, pra quem não viu, é bem legal de O Bayern ver. começa ganhando 1-0. Aí depois Isso, o aí aos Manchester- 45 do segundo tempo, na verdade assim, um pouco antes o técnico troca. Essa foto é o fundo de tela é. do Championship Manager. Ah, Não, e aí- sensacionalmente depois isso habilitou o Manchester a trazer muita risada pra gente no Mundial de Clubes. Né? é verdade, E a partir daí... Isso habilitou uma caçada de borboleta maravilhosa que nunca... Nossa, É verdade. muito bem lembrado. Grande São Marcos. Tá convidado isso para aí. vir conversar aqui com a gente, explicar o que aconteceu naquele lance. Graças Acho que ele a tá Deus. muito preocupado em explicar pra gente. Não, ele é um Mas cara ele- que acho que ele vai explicar. Porque ele é da resenha. Ele ganhou coisa muito maior depois. E aí a gente pode... Palmeiras não. Exato, e a gente pode perguntar pra ele se o dele foi pior ou melhor que o do Everton, né? Que a gente já discutiu aqui, que anos depois. Eu acho que foi pior. Cara, empata esse jogo. Se você olhar o gol Aos do empate, 45 o goleiro, o Schmeichel, tá no ataque. Porque ele empata. Sim, cara, ele tá no ataque. Tipo, o jogo tava perdido, Não, já era foi 45 o goleiro. do segundo tempo. Foi o goleiro a empatar o jogo e depois os caras ganham. Não, é Eles animal. fizeram o ganhou gol na logo em prorrogação. seguida. Logo segundo, foi 2 minutos depois também. Não foi chegou animal. aí pra prorrogação? Foi Não, Não, foi assim, gol no último 45 ou minuto. O cara 47. mete o gol. Ah, Aí, ó, 3 minutos de acréscimo. É Aí isso ele ali, aí, ó. ó. Você É, dá pra é. ver o Schmeichel de verde ali. e era o Oliver Kahn no gol do Bayern. O Oliver Kahn é o Vasco dos goleiros. Oliver Kahn que ganhou o melhor do mundo, o melhor jogador da Copa, né? Não foi? Porque era decidido Porque era antes da final. né? É maravilhoso isso, Maravilhoso, né, cara? né? Pô, Aí o cara no final, falha. só a final, o jogo mais brasileiro. Não, Não e conta, problema né? parece que foi alguma coisa da CBF que fez esse regulamento. E esse jogo, o Pedrinho lembrou bem antes do... O Bayern faz 1-0 e daí o Ferguson ele coloca 2 caras, ele coloca o Alan Alan Shearer. Shearer e o Solskjaer. E o primeiro gol é do Shearer e o segundo gol é dele. Não. Olha a cara de incrédulo do alemão ali, velho. Sabe o que isso lembra? Santa Casa nos anos 2000. A gente era mestre. Cara, toda vez. 2005, acho. 2000. Foi contra Prudente. A gente tá ganhando de 2-0 até os 42. Terminou 3-2 pros caras. A gente Foi conseguiu mesmo. tomar 3 gols em 5 minutos. cara. Quando eu era calor, tava 2x0 pra gente contra a BC, acabou 3x2. E quando eu tava no meu 6º ano, eu fiz o gol, 1x0 contra a Porcada, acabou 2x1. Cara. É clássico. Cara, e vou te falar, assim, o Ferguson era o time do Manchester, né, cara? Saiu depois, o time afundou. Ele e o técnico lá do Arsenal, né? Eu gostava, acho que o Muricy Ramalho, que tem uma entrevista que ele fala. Tem um cara lá no aquele sotaque dele de ranzinza. O cara lá não ganha porra nenhuma, tá lá chegando 300 anos. e fica lá. E ninguém enche o saco do cara aqui. Eu ganhei 3 brasileiros. Me não sei o mandaram quê, me embora. mandaram embora. Não sei se é ele, velho. Algum treinador brasileiro desses da Cara, e puxando um gancho desse jogo, eu sei que é um assunto recorrente, ainda mais vindo de mim. Tem um outro jogo que também que é Holanda e Costa Rica na Copa. Acho que eu não lembro qual que é. Deve ser oitavas, né? Costa Rica, ou é quartas, que foi aquele ano que acho que a Costa Rica foi passando, se eu não me engano. Foi quartas de final. Foi quartas, né? Aí eles ganham. Foi pra pênaltis. Isso. Então, foram pros pênaltis. E aí o técnico saca o goleiro e coloca o Tim Cru, que só pra pegar pênalti. Que
é o que eu bato na tecla, Mas que ele- eu acho... Mas aí você tem que ser honesto e falar que ele fez isso 2 vezes. Sim, nessa E deu uma vez certo. deu certo, na outra não. Deu certo Então, misteriosamente 50% contra a Costa Rica. 50... Quando ele pegou, Cara, foi com. Mas com contra a Costa Argentina, né, que ele Rica, perde. o outro goleiro da Costa Rica era o Keylor Navas, que era um puta goleiro. Entendeu? Fez uma puta história no Real Ele Madrid. fez uma puta história, saiu de lá pro Real Madrid. E assim, 50% de efetividade, né? Melhor que 0% do Alisson, entendeu? Então assim, se a gente colocar... então assim, Não, a gente tem mais chance. Brasil pra Copa do Mundo, jeito, no que cara. vai ter ainda uma fase eliminatória a mais. Alisson no gol. Pênalti, eu já desligo a TV. Já desligo a TV, já, abro lá Cara, uma bela de uma Heineken, que já vai ser a 15ª já, já vai ser a 15ª. Tá na prorrogação dos pênaltis, tá bem Não, já né? 15ª e acabou. Cara, E infelizmente. tchau, vai perder. Mas o... Alisson foi mal, você é um puta goleiro no jogo, embaixo da trave, mas não passa nenhuma confiança em decisão Já, por já pênalti. fez Não gol de dá. cabeça. Não, fez gol, puta foi goleiro, gol. melhor goleiro do mundo, provavelmente, tirando decisão em pênalti. Eu não sei se você tem eu não sei azar o ou que se que você não é acontece, bom cara. mesmo em decisão por Aliás, pênalti. falando em gol de cabeça do Alisson, vocês viram que ontem o Thiago Volpe fez um gol De pênalti. de não foi? pênalti. Bateu E bem. foi o primeiro gol de goleiro no brasileiro desde 2018. Sério? E quem tinha Cara, feito em 2018? acho que Cara, ele mesmo. eu Não, acho era que que era- deve Deve ser ter sido aquele ele mesmo. Não, Não, deve deve ser ser aquele do- Tadeu lá. Que era Ah, o Tadeu do Goiás. É, Ah, capaz. que faziam as comparações esse ano, né? Que ele tinha mais gol e mais assistência que o Neymar. Né? É, cara. É que o Rogério, na época de São Paulo, várias vezes ele era o artilheiro do time na Libertadores. Não, quando assim. vocês Não, ganharam a quando ganharam. Libertadores, ele foi então. o artilheiro da Da Libertadores. Libertadores, Não, né? o Rogério, se eu não me engano, ele Cara. tem mais gol que o... Não, ele mais gol que que o uma Zidane, galera. cara. É. Ô, Cara, louco, sério? Não? Cara, a pena que levantar tem um esses jogo do Rogério que era pra ele fazer um hat-trick, cara. Só que ele perdeu o pênalti. Ele perdeu um pênalti, cara. Ele faz acho que 2 de falta. É, e ele se não perdeu me o engano, pênalti. ou ele Cara, perde ele pênalti, é o cara. goleiro Ia que ser mais mal, pegou cara. pênalti na história, né? Exato. Mas O que faz sentido, né? Porque o cara é um mas ele batedor jogou e- 200, não, É, ele, não. ele jogou 200 anos. Tem que ver qual que é a efetividade da... Sim. Pode ser. Porque ele em número absoluto mas ele jogou 38 Mas- campeonatos. Mas eu vou cara, te mas dizer tipo, que o o fato Fábio de- jogou Mas vou mais te dizer ainda que, assim, também, por exemplo. o fato dele ser bom de bola parada, dele ser um cobrador, cara, ele sabe eu onde- acho que ajuda. É, com eu lembro certeza. do Ramon, lembra daquele Ramon que jogou no Vasco? Sim. Que era um puta batedor de falta. Sim. Eu lembro de uma entrevista do Ramon dizendo que os caras perguntaram qual que é o pior Ué. goleiro pra fazer gol de falta. E ele falando, Você com lembra do certeza o Ramon? Rogério Ceni. Ramon Ah, sim. Menezes, técnico da sim. seleção. Não, mas lembra Ah. dele jogando. Ele falou, com certeza o Rogério Ceni. Aí ele falou, cara, o cara sabe se posicionar melhor que todo mundo. Sim. Não é Não, à mas toa que ele é, pegou lógico. aquela bola do Gerrard. Provavelmente pegou porque também Porque ele sabia imaginou que bater podia ir lá. falta. É isso. Não, exato. Só que assim, também ele era da época que podia dar aquela adiantadinha, né? Então ele Adiantadinha é foda, né? Ele que no pós pênalti. ele. Não, tem- Então assim, eu não sei se ele pegaria alguma, mas ele era um cara que... É contra o Santos mesmo? Não, contra o Corinthians, contra o Pato, não foi? Que ele Cara, pega, tem quase uma pega a que bola. ele vai assim, cara. Não, a gente falou. Não, essa daí é foda, velho. Contra Foda. o Ele Pato, vai... acho que depois dali que eles mudaram a regra. É até O engraçado Rogério contra aquele- Pato. Não, eu tava no estádio. Eu tava no Aquela é até estádio. engraçada. Ele vai na marca do pênalti. Ele chega na linha e da ele pequena sai área. comemorando assim. A gente foi. É que foi muito descarado. Era cara. no Morumbi, a gente tava camuflado, mas tinha os São Paulinos que estavam com a gente. Eu não sei se o Periquito tava, o Moacir tava. Mas os caras falaram, vai voltar essa merda. Não, não Ele tem vai como, muito, Cara, É. o Pato não tinha que ter batido. Na hora que ele Não, foi, cara. ele já antes do Pato bater, ele já tava quase na linha da pequena área. É. Eu ia parar e falar assim, cara, e que porra é essa, velho? Foi. O cara deu uma exagerada ali, né? O Rogério Ceni, ele fez 131 gols ao longo da carreira. Se você comparar com goleiros que faziam gols, o segundo é o Chilavert Chilavert, com 67 E o Chilavert acho que é muito mais de pênalti do que de falta. e o sim. terceiro é o Jorge Campos com 46. Que jogava de atacante também. Sim, ele jogava O no Jorge segundo Campos, tempo. pra quem não sabe, o Ele Jorge entrava Campos, no ele segundo era no... Eu lembro no Winning Eleven, a posição dele era GK e CF. Ele era atacante e goleiro. Mas E tinha as camisas, não é legal? Não era ele que tinha as camisas. E ele que desenhava as coisas dele. E era baixinho, cara, Era, goleiro. o cara Ele chegou a pulava, jogar cara. muito tempo na seleção do a México. gente pega, ó, 131 gols do Rogério Ceni. O Garrincha fez 132. Acho que metade foi na Copa de 72. O Careca fez 130. Careca fez só 130. O Raí gols. fez 128 gols. Ah. Pô, o Careca 130, isso é surpreendente pra mim, porque eu não Atacante, vi né, ele pô? jogar, Eu mas também peguei segundo o meu final. pai, o Careca era um Jogava pra craque. craque. É, tinha muito menos jogo. Né? Foda pra caralho. É, Pode ser, mas porque pô, vai pro 130 Napoli ainda. gols. Ah, é. O Pirlo fez 72 gols. 72 gols.
O Modric tem ao redor de 100 gols. Tá E o melhor do mundo ainda. Totalmente roubado. E o... Cara, a gente tava falando quando você tava falando de torcida, né? De 12º jogador. E, cara, assim, torcida do São Paulo melhorou muito nos últimos anos no estádio, assim, acho que tá com mais presença e tudo mais. Mas, assim, é impressionante. Agora um pouco menos. Mas antes, cara, era uma torcida que... Eu lembro de Casemiro, Kaká, todos esses foram enxotados pela torcida. Ah, não. Sim, A torcida de São Paulo, Dodô. Cara, é impressionante, cara. Dodô Você via... mandou uma banana. Kaká foi vendido de 8 milhões de euros. 9 milhões de dólares. Mas o Kaká foi chutado. Ele saiu daqui chorando, Foi quase. mesmo. E, cara, Casemiro também, cara. O Casemiro reclamava Casemiro feijoada, porque ele não corria em campo. Mas, assim, já que então nós estamos falando aqui de torcida e de como 12º jogador, qual foi o jogo que você acha que a torcida do São Paulo de fato foi preponderante? Um jogo que pra você é épico. Puta, o show que a torcida do São Paulo deu aquele dia no Morumbi. Quero que você fale esse dia. Ser um dia assim que, puta, cara, foi um memorável. Cara, São Paulo e Rosário Central como uma Libertadores, que o Rogério... A gente ganhou nos pênaltis. Mas que, cara, foi animal, assim. Foi 2-2, foi um jogo difícil pra caramba. E tava lá no estádio, assim, a torcida realmente apoiou do começo ao fim. Foi um jogo difícil, mas é o que eu lembro bem, assim. Que ano? Você lembra mais ou menos? Cara, eu tava com o Rogério, eu já te falo. Eu acho que foi... Se eu não me engano, foi o ano... Se não foi o ano que a gente foi campeão, foi o ano contra o Inter, foi no ano seguinte. 2005 ou 2006. Quer ver? Te falo já. Enquanto isso, você lembra algum de cabeça? É difícil, né? Eu fui muito 2004. muito poucas vezes ao estádio, então 2004, eu sou um telespectador nessa conversa. Cara, o que eu falo, por exemplo, pra dizer o quanto o quanto de verdade eu acho que a torcida do Santos é menor em número global, mas é uma torcida que é eficiente, digamos assim. Cara, a maior apresentação de uma torcida num jogo que eu me lembro, não é... Claro, óbvio que tem clubismo, mas que eu consigo pontuar no futebol brasileiro é Santos e Fluminense no Brasileiro de 95. O Santos tomou de 4-1 lá no Rio de Janeiro. 4-1. Veio jogar... o Renato Gaúcho jogava no Fluminense. O Renato Gaúcho faz gracinha no Globo Esporte no meio da semana, faz churrasco cozinhando peixe. Cara, o Santos volta com a torcida enche o Pacaembu. O jogo foi no Pacaembu. A torcida inflama o Pacaembu do tipo assim, nós vamos virar o jogo. Cara, pouca torcida faz isso, tá? Sim. Normalmente é o seguinte, já era, acabou. Aí seja o Deus quiser. Não, a torcida entra assim, inflamando tudo, sinalizador, o cacete. A torcida, o Santos vira o primeiro tempo, se não me engano, o Santos já vira 3-0 no primeiro tempo. E a torcida não vai, o time não vai embora, porque de tanto que a torcida tava inflamando, o Cabralzinho, que era o treinador, botou os caras no meio do campo e fez a preleção assim... E a torcida não para de cantar 1 minuto. E o Giovani, que tem lá a célebre frase do Luciano do Vale. Hoje, Giovani teve um dia de Edson Arantes do Nascimento. E, cara, a torcida do Santos fez o Santos enfiar 5-2 no Fluminense. Tava 5-1, tá? Aí no final o Fluminense faz um segundo gol, 5-2 e o Santos ganha do Fluminense. Aquilo ali é épico, cara. Aquilo ali é fantástico. Mas a gente não tem isso corriqueiramente. É difícil. Não, é muito... Não acontece. Não, acontece. Quase... Aquilo ali... Você consegue pontuar uma do Corinthians? Cara, eu não tenho experiência de estádio, então se eu estiver falando é coisa que eu não vi. Eu tô tentando lembrar do Corinthians. Nos comentários aí, se alguém lembrar, pode colocar. Tem que pontuar, porque o usuário não tá sabendo pontuar a grande apresentação eu não sou o torcedor, da torcida. Pra mim, a grande apresentação que eu lembro da Gaviões da Fiel é Libertadores no Pacaembu contra o River Plate. O Coelho metendo gol contra lá, ó. E aí a grande apresentação da polícia, da polícia militar de São Paulo que segurou tentando segurar os aquele portão lá. Nossa, cara. Bons tempos. Mas, cara, acho que quem for mais antigo, é que a gente não pegou, mas eu sei de você ouve falar. Mas tem a invasão corintiana, acho que no Maracanã, não tem? Essa foi animal, mas a gente não viu, a gente não viu, mas é histórico. Com certeza, se tiver alguém... Aqueles negócios que não... É mais de 100 mil pessoas. Absurdo. Não, e sair daqui pra lá. Não, negócio tem um real, né? Ia pra ganhar o jogo e depois perder o campeonato. Tem o pai de um amigo meu que contava desse jogo, né? Obviamente que eu não era... Tava muito antes de eu nascer, mas o pai desse meu amigo fala, cara, eu fui. O cara corintiano, fanático, o cara fala, eu fui lá. E aí ele fala assim, que não tinha a comunicação que tem hoje. O cara foi assim, beleza, eu vou ver o jogo. Só que ele falou que, cara, quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha virado a Zona Leste, cara. Falou que era só corintiano, bandeira do Corinthians pra tudo que era lá, da torcida, os caras invadiram de fato o Rio de Janeiro. Não, foi. Então, esse é uma coisa. Esse deve ser, provavelmente. Mas...
Tô tentando lembrar do Palmeiras, não vou lembrar. Se algum palmeirense aí lembrar, colocar, eu não vou... O Palmeiras você tem a final da Libertadores com o Flamengo, que se você não escuta a não, torcida... mas- Não, você não escuta a torcida deles falam, não, mas é que o vento estava contra a torcida. Não, eles falam que lá você só ouvia a torcida do Palmeiras, que a torcida do Flamengo ficou quieta. O que é muito possível, porque o cara que deve ter ido pra lá foi Montevidéu, né? Não lembro. É, Acho que foi. o cara que vai pra lá, não é o cara hiper fanático. Imagina o preço que não tava uma passagem, um Sim, hotel pro sim. cara ver. Só foi o cara rico, que não é o torcedor lá da geral. Ah, não é. Com Então certeza é diferente, né? Mas não. Não, os caras falam que foi o vento. Não, o vento, a Globo colocou o microfone na torcida do Flamengo. Ah, para, cara. Aceita. Vocês têm um time rico, vocês estão ganhando tudo, mas né, não. É, cara, realmente alguma grande apresentação da torcida do Palmeiras, que você lembra? Fala que também a gente não acompanha o Palmeiras assim pra dizer, Algum né? jogo que tava difícil, eles foram lá e a torcida fez a diferença. Cara, o Palmeiras Não tem, lembro. tem aquela quase virada deles contra o Grêmio, que é naquela Libertadores que o Grêmio 5 a 1 ganha. lá do- Acho que o Grêmio enfiou 5 neles lá e... Ou, Jardel fez os Ou 5 enfiou 6 lá. Foi E aqui foi, E aí e aqui foi foi 5. No né? 96, né? É, e É, não puta, lembro. foi uma loucura isso, né? É. Muito provavelmente é porque o time do Palmeiras era muito bom. Ah, sim. Não, eles têm uma virada contra o Flamengo numa Copa do Brasil que foi 5x4, que o Euler, filho do vento, faz um gol no final também. Mas assim, não era a torcida. É, foi o o Vasco, não é? Ah, não, Não, Vasco não, vira Vasco contra virou ele. Não, contra o eles. Vasco Esse é vira contra o que Flamengo, o Romário e Copa Mercosul. Maravilhoso. Vai pro É, intervalo 3x0. 3-0. Romário e Juninho Paulista acabam com o segundo tempo. Cara, e termina o Juninho 4-3, Paulista que né? acabou com o segundo tempo. Romário, beleza, Foi. meteu 3 gols, né? Mas É, assim, mas Juninho acho que Paulista... são 2 de pênalti, né? Mas, Não, enfim. por sinal, aquele time do Vasco, cara. É, Tava é o que a gente já vendo- comparou aqui. O Donizete Pantera tava naquele time, pô. O Juninho Pernambucano não tava? Não, Porque ele fez o gol, ele faz o gol na final contra o São do Caetano. Botafogo. Não, mas ele jogou também No Vasco, o Donizete Pantera era a dupla do Túlio Maravilha. É. Mas aquele Vasco era o Vasco quase ali do Mundial, né? Que a É, gente absurdo. viu outro dia aqui. Era um Edmundo, time que é. dava um pau na seleção brasileira de hoje. Cara. Fácil. E aquele Fácil. time quase ganhou do Real Madrid. Jogou mais que o Real Madrid aquele jogo. É. Jogou mais. A Raul Perde fez de 1 a o gol 0, no Raul fez final o gol no lá. final, é. Mas eles estavam... Não, acho que foi 2x1. Foi 2x1? Acho Não, que o Felipe faz um gol. Não, acho eu que- não lembro, não eles Pode ser esse acabaram 2 a 1, com não o lembro. United. Meteu acho que 3x1 no Manchester United. O Edmundo Ah, fez. não, você tá falando do Mundial contra o Corinthians. Mas tô falando É. do Mundial que eles perderam a É. final pro Real Madrid. É, o Mundial de verdade, né? É, exato. É, chamado Interclubes, né? Não, a Intercontinental. Copa né? Toyota que era de verdade, não é essa Isso, Copa de isso, verão isso, aí que vocês isso, ganharam. Criada pela FIFA. De verão. Ah, não, Foi porque, Copa Teste, sabe aquele negócio? Isso, Campeonato isso. Teste. porque Campeonato... a Copa Toyota, que era 15 dias antes, não era no verão. Não era no verão. Não, mas isso aí foi um campeonato de teste que eles fizeram. Porque como é que teve 2 campeões mundiais no mesmo ano? Exato, é. Você pergunta- Meio complexo. Você pergunta pro palmeirense que tem 2 títulos brasileiros no mesmo ano. É o meu. Não, mas são campeonatos nacionais, né? É mais fácil do cara argumentar Não, agora mas- campeonato do mundo. Mas ele tem mesmo ano, 2. foda. Então a Copa do Brasil é um título brasileiro? É um Não, campeonato é um nacional. campeonato nacional, mas é isso que conta. É isso, um Não, campeonato nacional. mas eles não contam a Copa do É, Brasil. eles contam no- como 10 títulos brasileiros. Eles sei lá, como é, títulos sim. nacionais. E aí eles põem 9 títulos, eles põem lá um Campeonato, ponto, é 12, sei é. lá, que eles põem as Copas do Não, a Brasil. Copa do junto. Brasil não, é tudo campeonato. Porque Tudo tinha campeonato brasileiro, né? o É a Taça Brasil? Não, É, a Taça Brasil Era o do Roberto Robertão. É, a Taça Brasil depende, né? Um ano valia como Mundial, um ano valia como Campeonato Brasileiro. Eles É que o colocam campeonato lá era meio. como- Você já viu como é que era? Era um negócio meio assim. Tinha um ano que tinha todos os campeões de É, todos os campeonatos. Que era sim. tipo aquela Copa dos Campeões É. que o Paysandu ganhou, você lembra? Isso aí era. Aí beleza. Aí mas tinha um ano que era assim. 3 jogos. Sei lá, o Santos e o É. campeão do Nordeste. Aí, sei lá, é isso. teve isso. Mas tudo bem, era o Campeonato Brasileiro da época. Paciência. Temos 8. É. E... Não, mas e o Palmeiras, se eles levassem em conta só o Campeonato Brasileiro, eles já estão. Acho que eles lideram empatando com o Corinthians, com 7. Então, assim, eles não precisam ficar, né? Porque não. A gente ganhou 2 campeonatos de 3 jogos em 1967. Porque é isso, eles têm 2 títulos brasileiros de 67. 2 campeonatos curtos que eles consideram como brasileiro, cara. A CBF considerou. Considera. Como diria o Serjão, né? O meu negócio de óculos. E agora, e assim, é difícil falar porque a gente não sabe ainda qual vai ser o time titular do Brasil. Mas você chutaria qual que seria um 12º jogador da seleção aí? Na Copa? Neymar. Entrar no segundo tempo ali, fazer... Não seria uma má ideia. Se ele Seria tiver uma bem ideia. fisicamente, um E time se- arrumadinho. se ele aceitar esse papel? seria tipo... Ele entrar meio assim tipo um pra... Paulinho, que nem Cara, eu, foi. talvez ele conseguisse Ah, equilibrar talvez. muito o jogo. Entre... Seria bom, fica pros porque ele pênaltis. já entra com a galera cansada, ele já pros fica pro pênalti. Fica pros pênaltis. Ele entra com a galera Seria um pouco uma. mais cansada. Então. Ele é Mas uma é que... difícil a personalidade do Neymar ele aceitar que ele vai ser o 12º. cara. Eu não sei, tem que dar 10 e na hora que ele entrar, dá
faixa pra exato, ele. Aí tudo bem, talvez Mas, ele cara, toque. é capaz de ser bom, porque ele pega um time já cansado, Eu um acho time que sim, adversário cara. cansado, então ele rende mais, ele é um cara que lá... Cara, dá pra você montar um esquema tático assim. Só pra isso, cara. Tranca o time, segura, porque o homem vai entrar com 35 é verdade, no segundo cara. tempo. É uma boa Cansa mesmo. os caras aí nesse começo que dele entra. Bate, desce a porrada nos caras, que 35 do segundo tempo Sempre vem ele o vai cara. entrar. Mas, aí mas você pega... tirando o Neymar, não sei O se Antony. um Vini É que é Júnior... difícil. É, Na, então. na linha de um cara rápido, não, o Vini já vai ser titular, jogando bem ou jogando mal. Os caras vão botar de titular. Será Será que ele joga junto com o Rafinha nesse esquema Eu do... acho que joga, ele vai jogar. No esquema do Ancelotti ali? Vai jogar os dois Vamos juntos? jogar esses caras, vamos jogar um de cada Porque lado. hoje eles estão jogando no mesmo lado, não estão? Vamos jogar- Vai jogar um de Barcelona cada e Real, lado assim. com o Richarlison no meio. Escreve aí. O Richard, será Richard que- de centroavante, Ó, você acha? Eu acho que vai ter algum mas, ó, centroavante ó, e outro, cara. Não sei se vai ser Estevão, um... Pode aparecer... Estevão tá jogando bem lá na Premier já, viu? Se Pode ser um chegar cara lá de segundo na... tempo. Anthony pode ser um cara de segundo mas tempo. O Estevão pode fazer chover. Você acha que não entra de titular, Ele né? não tira o Vini e o Rafinha. Não tira. Eu acho que tem que ter cancha pra jogar com a E eu vou te falar, não, tudo bem. E esse João Pedro tá melhor que o Richarlison também, Então, mas por enquanto. é que o assim, Richarlison, tá indo bem. aparentemente, o Ancelotti até gosta dele. Vamos ver como ele fica nessa data FIFA, que na última ele foi mal, mas ele tá jogando muito bem no Tottenham, né? Então, Sim. Então, mas o João Cara, Pedro tá jogando temos melhor. bons valores pra essa Copa. Parece que o time é ruim, o time é bom. Não, Cara, O time do Brasil é bom, cara. Cara, desde- não tem um time tem uma muito formação. melhor do que o Cara, Brasil. não tem, não tem. Desde 94, que eu me lembro por gente, o Brasil não fica muito aquém Não no tem. papel que ninguém, cara. mas eu acho que pode ser 12º jogador, ou o Neymar ou o Estevão, que acho que talvez entre num segundo tempo. E o não Anthony, sei. que é um cara liso, que é o que a gente tá falando de um Vai cara ficar no- rápido e liso. Cara, vai ficar no Betis, mas depende, né? Se ele estiver jogando o que ele jogou agora com o Betis, pode ser. É, mas se ele Mas jogar o que ele jogou jogou 2 que anos era atrás do no Manchester. United, Não, mas ele tava jogando bem. Ele é um cara liso, ataca, chuta bem. Mas. ele foi convocado? Não vi. Não foi. Acho que não. Até porque ele nem tava jogando. Ele tava Esse nessa Samuel Lino, embrólio. O cara levou pra lá agora, porque alguém machucou e levou ele. Ah, ele foi convocado? Não Foi convocado agora, porque o. O Joelinton tinha machucado? O Joelinton tinha machucado e o Matheus Cunha machucou. Ele levou no lugar do os Matheus dois. Cunha, do Joelito, ele não levou ninguém. Levou o cara da Bahia. Não, o Jean Lucas foi? já tava. Já tava, João Lucas? Não, Acho que já tava. Não. acho que ele não foi convocado. Isso aí foi um Jean delírio Lucas? do PVC. Não, foi. foi? O Joelinton Ele tá sai. convocado agora. Então, Só se Joelinton- foi agora então pro foi. O lugar do Joelinton Joelinton. sai, entra o Jean Lucas, aí sai o Matheus Cunha, entra o Samuel Lino. Jean Lucas que o Santos trocou com o Bahia pelo Tassiano. Ou o Santos pagou mais pelo Tassiano do que Provável. eles pagaram pro Santos Provavelmente. pelo Jean O Lucas. Tassiano, eu vi uma coletânea de lances ali do... Que é isso, ele não perde a paciência, mas é tipo o Neymar perdendo a paciência com o Tassiano, porque, cara, é umas coisas muito... E o Tiquinho tá jogando? Ou Cara, pouco? fez o gol de Fez o cabeça. gol judiado. impedido. Ah, é verdade, fez gol impedido. Judiação, cara. Ele fez um belo gol de cabeça, viu? O cara É, joga era pra bem. ganhar moral de novo. O cara É, tá né? precisando. Cara, centroavante precisa muito disso, né? O cara. Você talvez Não, tá total. maior. O Yuri Alberto. Aí o cara vai, exato. Aí o cara O vai lá, Caleri faz antes um tava- gol, assim. 2, aí o cara Ah. ganha confiança, cara. Muda tudo. E daí a bola bate e entra. É, exatamente. Exatamente. cara. Mas o Yuri Alberto é um cara muito melhor, muito mais. Tem muito mais recurso do que o Sim, Tiquinho sim. Soares. O Tiquinho é aquele centroavante clássico, durão, né? É. Pesadão. Bom finalizador, mas lento e tal. E o Yuri Alberto, ele só... A desvantagem que ele tem é que ele é um pouco mais baixo, né? Então ele não é o cara da bola alta e tal, mas não sei se hoje em dia precisa, né? O Yuri Alberto, assim, ele passou pela fase lá que tava com pouca confiança, começou a jogar pra caramba, só que aí machucou, né? Tem que ver como é que ele volta. Machucou, depois recuperou, daí teve uma herninguinal. Vamos ver qual que é a próxima Aí, aquela- comorbidade. a epidemia, né? Vamos descobrir que ele é um puta Herninguinal. de um tabagista inveterado, né, cara? Vai ter um herninguinal agora aí. Epidemia de herninguinal. É, no só, Corinthians. os caras do Corinthians estão fumando narguile. Estão fumando narguile na concentração. Colágeno dos caras tá indo pro Não, saco. eu tenho as minhas teorias dessas doenças. curtas, Sim. É igual a... Você acha que tá no ciclo? Igual a... Qual que era? Que tinha uma clássica também, que é cachumba, não era? Que toda vez... Não, o os Neymar, caras- o Neymar teve cachumba no Barcelona. Cara. Isso é brincadeira, cara. O Neymar teve cachumba no Barcelona, cara. Quem que em 2020, 2015, sei lá, quando ele teve afastado por cachumba? O cara é não. competente vacinado. Meu Deus, cara. Não, é realmente. Não, você viu complicado. que eles estão com uma neura, que a maioria dos jogadores do Barcelona jogam com umas bandagens, né? E tem os caras do Real Madrid, tem um monte de gente insinuando que eles jogam com uns patches com substância Ah, é? para absorção subcutânea, só que daí tem uma meia-vida tão curta Nossa, que um acaba o jogo e dopingzinho. não pega no Ô, Mas dano. o louco. que pode ser de substância pra isso? Sei lá. Cara, sei. Tem... Mas é aquilo, como que funciona a indústria do doping?
ela tá muito mais na frente do que a do antidoping. Sim. Então os caras fazem as coisas, Sim, daqui a depois pouco descobrem o pega. que estão fazendo e pegam. Vocês já viram Ícaros? A Sim, série, sim. o documentário, né? Muito bom. Mas tem essa teoria porque você pega o Yamal, o Rafinha, Pode, eles jogam joga tudo na vantagem. tudo com os braços amarrados, umas coisas esquisitas, cara. Puta, bicho, mas também já acho que é Illuminati demais, Sim, né? mas é Traz os sempre bom. Illuminati aí. Uma Cara, se tá na teoria da dúvida, conspiração, proíbe né? que... Dá Inclusive, pra saber. tem aqui influência de OVNIs que estão... Agora, e assim, né? Por que você vai colocar assim? O cara enfia na cueca a porra do negócio. Pois é, Coloca embaixo da põe camisa, na bunda. Cola um Vai colocar adesivo aqui na bunda, mão, né, Cortina, cara? Sei lá. Tá. Mas assim, não faz sentido nenhum, né? Tipo, o cara Enfim, tá na mão lá. Fora que assim, o torcedor do Real Madrid deve ser bem do chorão, né? Deve ser bem do... Total. não tô ganhando, Sim, por algum motivo que Não, com que o meu time certeza. não tá bem. Cara, e o Real Madrid... Mbappé. E o Real Madrid é aquele time que foi super protegido pelo governo espanhol, Sim. porque Ah. anos 90 tem um jogo lá que acho que o São Paulo ganhou de 4-1 do Real Madrid. Aí eu fui ver, falei, caraca, o São Paulo amassou o Real Madrid. Só que eu, um cara nascido em 1990, a imagem que eu Achava tenho que que o Real Madrid era é o- sempre... O Real Madrid do começo dos anos 90 é um timeco, cara. É um time de Cara. meio de tabela de campeonato espanhol. E aí o São Paulo foi lá e ganhou. E os times do São Paulo eram infinitamente melhor naquele momento. O Real começou a mudar a perspectiva quando começou o negócio dos Galácticos, não sei o quê. E ainda foi assim isso não aí. conseguiu engatar. Foi engatar depois quando veio o Cristiano. Ganhou Champions League em 98, né? E é antes dos Galácticos. Mas é aquilo, é Já pontual. era né? Sávio já ou não? Sabe jogar. Sabe jogar? Sávio. Nessa época aí não lembro. Mas, Mas sim, era pontual. Que nem o domínio sei lá, mesmo foi depois, O né? Porto ganhou. É que depois ele se estabeleceu como uma potência. A Champions do Real de 90. É que o Real teve muita muito Champions lá atrás, O Di Stefano, O Di Stefano. Puskas. Daí teve a Champions de 98 do Real. Esse Real é tipo o Corinthians ganhando a Libertadores. Foi um negócio pontual. É que depois o Real se estruturou numa potência ali de elenco. Que agora eu não sei também pra onde que vai, né? Eles ganharam depois também com o Zidane, que tem aquele chute... mas já era Galácticos, pós-Galácticos. E aí, que depois eles Roberto pegam... Carlos. É o ano que eu acho que eles pegam o Boca Juniors no Mundial e que o Riquelme amassa Acaba, os assim. caras. É. Que o Riquelme, aquilo ali é uma aula de aula. proteção de bola, né, Impressionante, cara? Ele impressionante. segura a bola ali, ninguém tira a bola do cara. Vamos ver que ano que foi isso aí. Eu acho que é 2001. Porque é o ano que o Boca, inclusive, ganhou do Palmeiras. Que o Boca acho que ganhou 2000 e 2001 do Palmeiras. Tirou o Palmeiras 2 anos. Eu acho que foi 2000 a Champions que eles fazem, que é o gol do que o Roberto Carlos cruza. É. Ele bate, o Zidane faz o voleio, cara. Assim, ó, o mais passinho... perfeito. Não, o do- passinho pra trás... Foi 2001, 2002. Zidane em 2002, cara, impressionante. Ficou Passinho Bayer pra trás e Leverkusen, bate acho, né? pau. Acho que era o Lúcio, né, que tava Não é do Leverkusen, é um Bayern de Munique, acho, não é? Não, Bayer Leverkusen, Leverkusen, era o Lúcio na zaga. Acho que o Lúcio até que... Não sei se é o Lúcio que faz o gol, porque foi 2x1, não foi? Foi Ou foi- 2x1. Não sei se é o Lúcio que faz o gol deles, alguma coisa assim, eu não lembro quem que é. Eu sei que esse gol... Você Mas, vai no cara, Santiago animal. Bernabéu, Cara, só você tem vai- essa foto. Não, cara, dele é com a- impressionante. batendo aqui. É impressionante. Isso é... Não, É aquilo, Pure cinema. O cara É, jogava é. muito, mas é aquilo que a gente fala, né? A gente que já brincou, é de uma felicidade aqui Não, chute, cara. Porque assim, não, o cara ele pegou pega na no ponto veia e, assim, exatamente, o a bola movimento, vai Cara, num e o cruzamento do foguete, Roberto cara. Carlos, cara. Porque Não o Roberto cruzamento, Carlos tá apertado. ele dá mas ele dá um chute pra cima. Não, ele dá um balãozinho, ele mira no cara, desculpa, ele passa aquela bola, não é que ele deu um bico pro meio. Foi o Raul Gonzalez, fez aos 8 minutos do primeiro tempo, o Zidane aos 45 e o Lúcio fez aos Júnior, 14 né? empatando. E diminuindo. Ah, empatando. Não, empatou e daí depois o gol. ele colocou aqui os gols dos times. É. Lá novena do Real, esse que é engraçado. novena. Tava ganhando a nona. Hoje eles estão com, sei lá, 16. Assim, Acho que é na 15ª, não é? É. Cara, não sei se vocês viram os No gols da delírio rodada. o palmeirense, delirante, imaginava que o Palmeiras ia virar isso aqui. É. Tem uma... Então, eu tava falando de voleio. Cara, não sei se vocês viram, tem o cara do PSG, que o PSG ganhou de, acho que, 4, 5-0, sei lá quanto. O cara mete um hat-trick e o cara fez 2 bicicletas e um puta golaço de fora da área, cara. Não, vê depois, acho que é João Neves. E o cara. que vocês acharam Impressionante, cara. da dispensa do Donnarumma?
Cara, deve ter alguma coisa aí. Falaram que era porque não jogava, não jogava joga com os pés e tal. Mas deve ter alguma coisa de vestiário aí. O cara Não, é parece esquisito. que o cara porque quer vir jogar no peixe. Ele quer ser banco do Brasão. Brasão, Ele quer ser banco do Brasão. Então, Ele vai entrar pra pegar pênalti. É que você não viu que o Santos emprestou o João Paulo? Emprestou o João Paulo e agora pro Donnarumma ser banco do Brasão. Eu vi até que ele ia pro City, porque o Ederson saiu, né? O Ederson agora foi pro Besiktas. Não, Fenerbahçe. Ah, fechou? Porque Fechou. ele tava em dúvida entre Fechou. Galatasaray e Fenerbahçe. Acho que fechou. Tá uma dança de goleiros, né? Então. O Dibu Martinez, ele quer sair do Aston Villa. Ele tava negociando com o United, daí não deu certo. Daí o Fenerbahçe entrou na coisa, mas ele não quer ir pro Fenerbahçe. O United, eu sei que a torcida sempre fala que é o pior goleiro da história. O cara que tá lá, coitado. Mas o coitado que vai lá vai ser amaldiçoado. Exato. Qualquer jogador que chega lá... Tá Cara, tá igual o Santos. Não sei o que pode acontecer. Você não viu outro dia? Eu vi muito bom. O Neymar tatuou o símbolo do Santos na coxa agora, né? Fez uma tatu do Santos mesmo, assim. Tô num grupo de santistas, aí um cara meteu embaixo. Puta, vai quebrar essa perna. cara. Tem aquele tiozinho que tem um bar na frente da vila que tem o corpo inteiro tatuado, né? O alemão. Tem uns 30 Cara, símbolos do... Foi uma das coisas mais engraçadas. Ele tem uma tatuagem na levei testa. a Júlia, minha esposa, ela é Eu vou puxar uma capixaba. foto dele. Ela é capixaba, ela não ligava muito pra futebol e tal, porque o Espírito Santo, de fato, não tem um time de lá, né? Tem algum outro time lá? Tem o Vitória, né, tem do o Espírito Serra, Santo. que é de Serra. Mas acho que só o Vitória que chegou a jogar, né, em alguma... Cara, eu acho que não sei nem se o se Vitória. jogou. Tem o Rio Branco, eu acho que o maior time de lá é o Rio Branco. É que eu lembro de ter algum time, deve ser o Vitória, então, que eu vi, não lembro. Aí, Mas- cara, tô eu e ela lá, levei ela na Vila Belmiro, no bar da frente, lá fomos comer uns puta sanduba de pernil bom pra caramba que tem lá no bar do cara. Aí eu falei, nós vamos comer o sanduba. Pode pôr a imagem dele aí. Aí eu sento Rafa. ali, de repente ela olha pra mim, cara, com uma cara de assim, Viu cara, o Fred Krueger. que né? é isso? Aí tava o alemão lá Da no... hora essa da O cara é testa, um né, ícone, mano? cara. O cara é um ícone. Não, Ele tem quando ela 78 olhou... símbolos iguais, ele tatuou exatamente o mesmo Exato, símbolo, cara. Não, aí não tinha mais onde ele É que fazer, ele deixou- meteu na testa. Ele deixou preparado pra colocar as estrelas dos títulos depois, entendeu? Não, Só pra... isso facilita a vida do tatuador, né? Que usa o mesmo decalque. Exato. O cara da Não, cara, testa é muito boa. A cara da Júlia vendo ele, você imagina, cara, uma pessoa que nunca foi num estádio, assim, Não de conhece a repente aura ela do- não conhece o tamanho da loucura que pode existir, aí de repente ela vê um brother, um senhor, com um símbolo tatuado Na testa. O cara é um ícone, né? Por sinal, o... Como é que era? Era o... E o povo me julga que eu tenho a Jacuroba tatuada aqui. Julga Qual que pra era? caralho. Fugiu o nome, não era o Marlon, o foda lá, o que coloca... Madson foda. Era no Santos ou era no Vasco? No Santos. Era no Santos que ele No colocou Santos, o é. Madson foda, né? Não, Acho que ele já esse tinha desde antes, mas foi no Santos que apareceu. Desde quando eu era pequeno. Né? Vocês têm mais alguma pauta aí pra levantar? Cara, eu acho que... Eu acho que foi muito bem trabalhado o 12º jogador. Acho que é isso, e acho que foi uma boa... Essa Eu- do Neymar no segundo na seleção, acho que, olha... Se o Celote estiver vendo, cara, pensa bem, porque é uma ideia boa, já viu? engatilha o vídeo aí, Rafa, pra É. gente encerrar, mas ainda não põe. A hora que for pra... Eu só, antes de mais nada, o próximo é o 13º, né? Sim. Eu acho que a quem tá assistindo aí tem várias ideias que podem. A gente tá aqui com algumas ideias, mas não vamos tiver- falar quais, mas a gente ainda não tem nada Se alguém tiver definido. alguma ideia, Se alguém tiver uma boa ideia nos comentários aí, dá uma boa aí pra gente pra fazer o 13º programa. Alguma coisa pra encerrar, Pedrinho? Acho que não, falar pra, que nem a gente comentou, se alguém lembra aí de algum jogo do Palmeiras aí que a torcida fez alguma diferença, né? Ou do Porque- Corinthians também, que não foi aquele do Coelho lá. Tira o meu Que a Corinthians torcida aí. ajudou, não tentou matar o time, né? Então... o Corinthians Mas é naquela isso, eu época acho que- Era a alegria do Brasil, É, né? não, O Corinthians cara, na Libertadores cara, com o esse River. Cara, eu peguei a pipoca, assim, ó. Eu lembro direitinho de ver o jogo. Cara, mas esse dia mesmo esse pra gente que Cara, era eu rival deu um lembro- certo desespero, Não, cara. dá- Eu lembro dá- que eu fiquei com pena policial, dos você policiais lembra? O policial militares. ali, ó, Cara, o fazendo polícia, assim, o cara da cara. coitado, mano. O cara tá lá trabalhando. Não, O cara do- sair da casa não, dele pra é. trabalhar e passar D'Alessandro por Galhardo aquilo. acabaram, Parabéns velho. pra- Acabaram. Mas parabéns pra aqueles caras, velho. Não, Porque... E era não pra era, Pacaembu, não né, era ainda. o D'Alessandro, Foi é na outro outra, né? jogo. Esse daí acho que o Higuaín jogava no River. cara. Apanhando. Era o Higuaín que arrebentou com Quando você. a gente apanha, a gente nem sabe mais de quem tá apanhando. Você só cara. se protege. Mas é isso, cara. Mas acho que foi legal falar e lembrar do Denilson, um dos jogadores aí, talismã. Se alguém lembrar de mais algum, Talismã. Basílio. Se alguém lembrar Basílio, de um mais grande algum abraço aí, pra você, Dinei. Basílio. Então. Porque às vezes a gente lembra, por causa da nossa idade, aqui a gente lembra muito da década de 90, começo de 2000. Se tiver um pessoal mais novo aí, tem às vezes que marcou mais nessa geração agora, fala aí pra gente também. E os E é velhões isso, cara. também. E os velhões cara. também, é.
Velhos não, o pessoal das antigas, né? Sem Os ser coroas. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui mais um episódio do Dr. Bola. Mais uma vez agradecendo aí quem assistiu o vídeo inteiro, quem tá pegando os shorts que a gente posta aí e comentando, encaminhando pro amigo, falando, nossa, olha a patuscada que esse corintiano tá falando, olha a merda que esse palmeirense falou. Façam isso, por favor. A gente quer saber onde a gente está falando besteira, o que a gente está errando. Isso ajuda muito a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente teve um boom de crescimento do canal aí da semana passada para cá. Então, acho que focar o vídeo mais nesses temas, como a gente foi do Romário para o 12º jogador, talvez seja mais interessante. Para a gente está sendo até mais fácil fazer assim. Próxima semana a gente está aqui de volta, 13º episódio, então talvez tenha alguma coisa relacionada ao número 13, estamos vendo aí para que lado que a gente vai. E eu encerro aqui, mais uma vez, com o 12º jogador aqui, a torcida palmeirense. Pode pôr o vídeo, Rafa, declamando o hino nacional dessa forma linda. Muito obrigado, uma boa semana para vocês. Cara, isso é tão irritante, cara. Pra quem não tá entendendo, eles ficam só meu Palmeiras, meu Palmeiras, Ridículo meu Palmeiras. Isso, meu eu que Palmeiras. servi no Exército Brasileiro, eu acho isso um absurdo. É um símbolo nacional. Coisa ridícula isso aí. Falta de respeito. Eles acham que Pode subir os créditos do editor aqui. Estão abalando aí. Acho que estão abalando, hein? Cara, Vocês não ficam putos, não é possível que o palmeirense olha isso e acha legal. Nossa, que da hora nossa torcida. Não, olha, vou te falar. Piada... Isso aí é pior que o hino brasileiro a capela da seleção das últimas Copas. Isso aí, pelo amor de Deus. Tá falta de respeito, cara. É aquela vergonha alheia, aquele negócio... Não, eu fico com a vergonha ali, mas fico irritado, cara. Falta de respeito do caramba com um símbolo nacional, que é o hino, né? Você serviu também, Pedrinho? Você serviu, Zuzu? A Ana serviu. Em casa, o milico é ela. Você que apanha. Daí cortaram ele porque tinha 38 quilos. Não tinha farda pra ele. Eu queria sair, mas aí eu via, tinha uns caras de 100 quilos lá que queriam, os caras saíam chorando que tinha sido dispensado. E eu, cara, acho que vou ser dispensado. Os caras, não. Você vê a seleção, eu falei, cara, o que vocês querem fazer? E é isso, Queriam pessoal. te alimentar. Até a próxima semana, muito obrigado. E Valeu. parem com isso, Palmeirense, pelo amor de Deus.